Estamos ao vivo, aparentemente. Vamos confirmar aqui no YouTube. Tô entrando no tablet aqui também para ver. Entrou. A Josi já tá reclamando aqui, vocês estão atrasados, tá me xingando aqui, a Josi. Não, 8 Ok. e 7, ó. São 8 e 7 agora. Tá. Vamos cortar o áudio aqui para não termos retorno. Já estamos online. Tá, aparentemente está tudo funcionando aqui, tá? Então, pessoal, vou fazer a introdução. Vamos começar nossa introdução aqui. Beleza. Artrose. Quais o suplemento que eu uso? Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista com ênfase na área do quadril. Estamos aqui mais uma vez, novamente, com o grupo do Meu Quadril, composto pelos seguintes integrantes: Dr. João Lopo, de Minas Gerais, Belo Horizonte, Dr. Bruno Rabelo, do Rio de Janeiro, e Dr. Inácio Ventura, de Brasília, e Davi Guzmão, de Porto Alegre. Desta vez eu acertei todos os locais e nomes dos componentes. E hoje a gente vai falar um assunto que é um assunto que muitas pessoas pedem, se sentem às vezes um pouco perdidas em relação ao suplemento. Aí alguém receita um suplemento, aí vai no outro médico diz isso aí não adianta para nada, e aí a pessoa fica insegura. E hoje vamos falar assim, quais os suplementos nós receitamos para os nossos pacientes, e vamos falar um pouquinho das razões que a gente usa. E a maneira como a gente pensou em fazer esse formato aqui foi: cada um vai falar um pouquinho de um dos componentes e a gente vai discutir entre si também. E no final da live a gente vai ver as perguntas de vocês. E no final da nossa discussão, vamos fechar com chave de ouro aí também. Quem sabe daqui não sai o protocolo de suplementos do grupo Meu Quadril, né? Acho que é uma ideia interessante aí. Para quem quiser, quem gostar do nosso conteúdo, quem gosta das coisas, a gente faz um protocolo do nosso tipo dos suplementos que a gente usa. Então, boa noite, pessoal. Convido vocês a darem boa noite para todo mundo aí. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Amigos. Boa noite, sejam bem-vindos. Maravilha. Vamos começar. Então, vamos começar com qual suplemento aí, pessoal? Começa Eu acho que- Bom, o clássico. antes eu vou mostrar pro pessoal a base que a gente usa, que a gente vai usar muito das coisas que a gente vai falar, tá? Então eu vou aproveitar aqui para transmitir a tela do meu computador e comentar um pouquinho da base que a gente vai usar, tá? Boa. Então, assim, pessoal, a gente acredita que a articulação do quadril, que está no centro, ela tem um apoio de... Para a gente cuidar dela, a gente tem que cuidar de 3 elementos fundamentais. A gente tem que cuidar da mecânica, que é representada pela engrenagem. Temos que cuidar do metabolismo, que é representada pela mitocôndria, essa organela celular que está representada acima. E também tem que cuidar das células da articulação do quadril, que está representado no canto inferior direito. E a gente vai se basear muito em 2 estudos bem interessantes que tem sobre suplementos. Um deles saiu em maio de 2018 na Rheumatology, um update e sobre o entendimento dos suplementos, quais os melhores suplementos para a gente recomendar. É dessa autora Xiaoqian Liu, vamos apelidar ela de Liu, só chamar pelo sobrenome aqui que é mais fácil. E também essa outra meta-análise que saiu no British Journal of Sports Medicine, que também é feita pela Liu, tá? São dois estudos, assim, bem interessantes e que eles olham vários suplementos e nos dizem aí se eles funcionam ou não. Uma introdução que eu queria fazer aqui é mostrar para vocês o seguinte. Olha só, todos nós como ortopedistas já vimos isso. Um quadril muito machucado com artrose e cistos, essa paciente de 68 anos, praticamente sem sintomas. 60 anos, o quadril encostando o osso no outro, praticamente sem sintomas, fazendo mais de 100 quilômetros de bicicleta por semana. Quase assintomático, faz corrida 5 quilômetros por dia, tá?
joga futebol 2 vezes por semana, praticamente sem sintomas, com esse quadril, esse grau da artrose. E um dos motivos de fazer essa introdução é dizer o seguinte: na mente de muitos pacientes, eles, quando tomam suplementos, eles querem ver a quantidade de cartilagem aumentando. Eles perguntam assim: nossa, doutor, quando é que a gente vai repetir a ressonância para ver se o efeito do suplemento que eu tomei? E é importante entender o seguinte, que até hoje não tem um suplemento com tamanho poder capaz de aumentar a quantidade da cartilagem, por mais que a gente use, às vezes, o termo uma medicação para cartilagem, um remédio para cartilagem, ou também é usado o termo condroprotetor, como se colocasse um escudo na cartilagem, a cartilagem não fosse mais se machucar. Então, esses termos, apesar de serem utilizados, eles não estão descrevendo exatamente o que está acontecendo, tá? Então, assim, existem suplementos que vão ter perfis de segurança diferentes, perfis de funcionamento que são um pouco diferentes, mais uma linha anti-inflamatória, mais uma linha direcionada à cartilagem em si. A gente vai falar sobre esses suplementos para vocês e vamos ver as dúvidas de vocês aí no final. Maravilha. Quem que gostaria de começar dos temas do suplemento, pessoal? Eu posso Acho que- começar? Ó, Joãozinho pode começar aí. Só pra completar, tá ouvindo bem? Tá me ouvindo bem aí, pessoal? Estamos te ouvindo bem, Tranquilo? Bruno. Tô ouvindo, Tá, Bruno. só porque Eu tô. às vezes tá Eu vou falhando botar a aqui, tela. Quem for começar falando, eu vou botar a tela da pessoa como prioritária, tá? Uhum. E aí a pessoa vai falando aí, João, pode começar. O vídeo vai estar fixado aí. Nós temos aí alguns cenários que são importantes para a gente entender qual que é a relevância desse assunto. Normalmente, quem tem alguma dor articular, ela desenvolve isso de forma mais longa e prolongada. E um dos desafios em relação ao tratamento da dor articular, por ser um processo crônico, é quanto ao tempo de uso da medicação. Então, pensar que uma pessoa vai fazer o uso de um medicamento convencional como anti-inflamatório por tempo indeterminado é complicado, né? Porque a gente sabe que toda medicação ela pode trazer algum efeito colateral indesejável, né? Como os anti-inflamatórios, né? Por exemplo. Então, que podem levar a uma sobrecarga renal. E essa situação ela torna-se um desafio ainda maior quando nós falamos sobre pacientes mais velhos, né, ou mais idosos, que eles vão ter a queixa da dor e queixa mais também uma parte da limitação, e aí já apresentando alterações mecânicas, né, como o Davi mostrou ali na aula, e faz-se mais necessário o tratamento da dor do paciente. Um outro ponto é que nós temos medicações, e aí nós temos dentro dessa rede desse espectro de medicamentos naturais e de suplementos, uma ação que não é só na dor, né, mas também na função. E eles terminam melhorando e ajudando o metabolismo celular. E com isso vai ter também uma melhora da função articular e da mobilidade. E dentro desse contexto, só para a gente pensar que tem-se projeções de que em 2030 nós teremos em torno de 40% da população na Terra com algum grau de artrose, né? Então é muita coisa. Se você pensar hoje que nos Estados Unidos, pacientes com mais de 50 anos de idade, né, em torno de 30%, 40% eles têm alguma queixa articular, né? Então é muita coisa. E aí daí a relevância desse assunto. Aproveitando então esse gancho, é uma substância que eu tenho um interesse em particular que eu gostaria de falar, é sobre a cúrcuma. Então, o que é a cúrcuma? A cúrcuma, ela é o nome científico, né, do açafrão, que é uma raiz parente do gengibre, né? Então, a cúrcuma, ela é muito consumida nos países asiáticos, em especial aí na China e na Índia, já historicamente há mais de 4.000 anos nesses países. Eles têm uma cultura lá e ela é usada mais como uma forma de condimento, né, e até com alguns fundamentos religiosos pela medicina ayurvédica. E que o Ocidente trouxe, né, e aproximadamente na década de 70 e 80, ela passou a ser mais utilizada com cunho
para tratar as doenças inflamatórias como um todo, né? Não eram específicas as doenças articulares. Isso é um outro conceito que a gente pode abordar, que hoje a doença articular ela é vista do cunho metabólico também. Então, não é apenas a questão mecânica, né? Como o Davi mostrou, tem o lado da cartilagem, tem o lado da célula, tem o lado do metabolismo da mitocôndria. Todo esse conjunto é que vai levar a todo o processo de envelhecimento da articulação e de degeneração. Então, aproveitando isso, na década de 70 e 80, eles começaram a usar a cúrcuma e viram que o princípio ativo dela, que é a curcumina, ela tinha ações na inibição de fatores pró-inflamatórios sistêmicos. Então, eles alteram ali e melhoram a condição do metabolismo articular, diminuindo fatores inflamatórios, como as interleucinas, né? A interleucina 1, fator de necrose tumoral, e com isso melhoram a condição da articulação, melhoram a função e melhoram também a questão da dor. Isso que o João comentou. Alô? Oi, estamos ouvindo. Isso que o João comentou é super importante e bate com o que o Gusmão colocou muito bem ali no início, né? Porque aqueles pacientes, apesar de terem alterações importantes na radiografia e na ressonância, não apresentam ou não apresentavam tanta dor. Na verdade, voltando a esse padrão inflamatório, que eu acho que é super importante e vai ter uma relação direta com os nossos resultados, quando a gente orienta os nossos tratamentos viscobiológicos articulares, por que, por exemplo, pacientes que têm um sobrepeso, eles não têm somente artrose nas articulações do quadril e do joelho, por exemplo, mas tem artrose nas articulações como do ombro, do cotovelo, das mãos, enfim. Isso tudo fala a favor desse processo inflamatório sistêmico, que não é só um processo mecânico de sobrecarga. E cada vez mais, quando a gente tenta utilizar esses medicamentos que não são anti-inflamatórios, hormonais ou não hormonais, que vão ter sua sobrecarga renal, hepática, enfim, outros problemas, a gente busca o quê? Melhorar esse padrão inflamatório. É óbvio que isso aí não vai ser uma coisa isolada. A gente já conversou nos outros vídeos a necessidade do que nem o Metz colocou naquele dia, né, o preparing the soil, trabalhar o paciente como um todo, e nós temos vários fatores que vão desregular essa parte inflamatória. Então, esses medicamentos, um deles é a cúrcuma, né, como muito bem o João colocou, que é um medicamento que, além de anti-inflamatório, ele é anticancerígeno, e ele é muito bem utilizado porque ele atua no fator NF-kappa-beta, assim como vários outros anti-inflamatórios, né, fitoterápicos. Ele age de forma muito interessante. Existem até trabalhos que fazem que, dependendo da dosagem dele, ele vai ter uma função muito parecida com a do corticoide na sua função anti-inflamatória, né? Isso é uma coisa bastante interessante, sem os efeitos colaterais do mesmo. Então, o entendimento sobre o padrão inflamatório que o paciente tem, isso pode ser decorrente, por exemplo, uma doença cardiovascular concomitante, um paciente com uma resistência à insulina, um paciente, por exemplo, com uma obesidade, enfim, são coisas que devem e precisam ser tratadas. Então, quando a gente faz esse pool, que a gente vai conversar agora, é preciso do entendimento do efeito multidisciplinar. Na nossa visão como ortopedista, tem que ser muito abrangente do que a gente via antigamente dos ortopedistas. Se a gente não tiver esse entendimento, e aí tentar explicar para vocês por que aqueles pacientes que o Gusmão colocou não tinham dor, a gente fica meio de mãos atadas, e nós temos muitas coisas aí. Uma delas é essa cúrcuma, né? O interessante também que, desculpa te interromper, Bruno, uma coisa também que vale a pena a gente ressaltar, que é o seguinte, que a cúrcuma, que tem um efeito anti-inflamatório, antioxidativo, anticatabólico, ela é uma substância, ela é uma raiz e com um perfil de segurança muito alto. Então, assim, é muito melhor a pessoa experimentar usar várias doses de cúrcuma ao dia do que essa pessoa lançar a mão de um anti-inflamatório comum que aumenta sangramento gastrointestinal, insuficiência renal e infarto agudo do miocárdio. Cada vez mais se vê os anti-inflamatórios aumentando o infarto agudo do miocárdio. Então, assim, na minha opinião, qualquer substância que seja segura e que diminua a necessidade de uso de medicações analgésicas e anti-inflamatórias
são válidas. Tentar. Mesmo que talvez, para alguns pacientes, pode ser que não funcione. Então, assim, a gente tem que entender que não é... Se vocês talvez vão dizer assim, mas eu tentei cúrcuma e não funcionou. Ok, vale a pena tentar algumas estratégias juntos também com a cúrcuma, tá? Que a gente vai falar aqui. Um detalhe interessante, que eu acho que o João já deve ter visto aí também, todos nós sabemos, que a cúrcuma ela tem uma absorção aumentada, se utiliza com componente da pimenta do reino, que ela é o piperine. Então, por exemplo, o João falou aí que é utilizado a cúrcuma em alguns rituais religiosos. Por exemplo, na parte indiana, existe na culinária indiana, existe um elemento que se chama golden milk, né? O leite dourado, que basicamente é leite de coco, cúrcuma e pimenta do reino macerada. Aquece isso e toma como se fosse, digamos assim, uma xicrinha de chá pequena. Tu vai ter uma dose da cúrcuma, vai ter a pimenta do reino para aumentar a absorção, e o leite de coco ele vai ser só um veículo, né? O leite de coco com água misturado vai ser um veículo para isso tudo aí. Então, essas formulações, elas podem ser tomadas dessa maneira, como um exemplo, né? Mas, obviamente, a pessoa vai enjoar se ela tiver que tomar isso aí todo dia, e ela pode tomar isso de forma manipulada em farmácias de manipulação e juntando esses elementos, né? Então, é isso aí, né, João? Perfeito. Essa colocação, em relação, pensando no paciente idoso, é de suma importância. Só para ter uma ideia, na Índia, a média de quantidade que eles usam da cúrcuma por dia é em torno de 4 gramas. 4 gramas. Coisa. Bem elevado. Bem elevado. Porque no guideline aqui, eles falam assim, para tu testar de 180 miligramas a 1.500 miligramas dia. Tu vê, na Índia, eles têm uma tolerância alta, né? 4 Muito gramas. Alta. Muito eu faço alta. Para mim 1 grama a dia, eu tomo 1 grama a dia. Os efeitos anticancerígenos são descritos a partir de 2 gramas. Olha só. Uhum. E eles ainda têm ela disponível em outros condimentos, né? Por exemplo, o curry. O curry ele é um conjunto de ervas e condimentos, dentre um dos ingredientes que é a cúrcuma, né? Então eles comem até muito, muito mais do que isso. Tem um estudo que eles fizeram análise dando uma média de 8 gramas por dia. E mesmo nisso teve uma tolerabilidade, uma segurança muito grande. Vou mostrar a fotinho da cúrcuma pro pessoal aí, mas pode continuar falando, ó. Então aqui esse laranjinha aqui embaixo é a raiz da cúrcuma, e aqui é o pozinho que vai ser utilizado, né? Então vocês aqui fala do qual é o polifenol, as coisas que o João já falou, né? E um pouco da dose, quem quiser tirar um print disso aí. Tem, João, tem até umas farmácias de manipulação que elas têm umas variantes da cúrcuma. Uma delas é a Black Cúrcuma, né? Que tem as variações, né? Que Sim. até eles relatam que tem absorção maior do que uma cúrcuma longa, que, por exemplo, a gente coloca, enfim. E muitas vezes eles associam essa Black Cúrcuma com o ginseng também. Para aumentar efeitos, também. Enfim. Beleza. Interessante essas possibilidades, né? Maravilha. Muito bom, pessoal, eu posso comentar um pouquinho da glucosamina? Pode, claro. Então, assim, ó, pessoal, vamos falar um pouquinho do sulfato da glucosamina, tá? Essa é uma molécula que ela ocorre naturalmente no nosso corpo, a glucosamina. Ela faz parte da matriz cartilaginosa, então, assim, a nossa cartilagem, ela é rica em glucosamina. Também glicosamina e glucosamina é a mesma coisa, né? Esses dois elementos, tá? Ela também atua na interleucina 1, como o João falou. Nos estudos, a glicosamina, ou glucosamina, é o suplemento que mais tem estudo. Ele tem mais de 20 estudos randomizados controlados. E aqui eu vou entrar num elemento que é um pouco difícil, às vezes, a gente provar se um suplemento funciona ou não. Porque a gente tem vários fatores, assim, de atividade de vida, como é que é a alimentação da pessoa, o peso, o grau de artrose. Então, num estudo, às vezes, ele pode não ter potência estatística para detectar se funciona ou não, tá? Então, isso aqui eu vou mostrar para vocês, essa questão da potência estatística que fala da glucosamina, tá? Então, assim, eu vou compartilhar a tela aqui para vocês verem e comentar, então, aqui, ó. Vejam só, a glucosamina tu pode fazer em casa ela. Se tu ferver ossos, que tem até lá no meu site a receita do caldo de osso,
tu obtém a glucosamina, vai formar essa gelatina que vai ser rica em glucosamina e condroitina. Na maioria dos estudos, não consegue detectar uma diferença do placebo em relação à dor e também não consegue detectar uma diferença do placebo em relação à função, tá? Porém, é extremamente seguro e sem efeitos colaterais. Tem até na alimentação esse elemento, né? Então, é um elemento extremamente seguro. E normalmente, pessoalmente, eu gosto de 3 componentes, né? Que um deles é a glucosamina, os outros 2 a gente vai acabar falando aí, condroitina e o MSM. Eu gosto desses 3 componentes porque eles são os mais estudados, são os mais seguros, tá? E eles são disponíveis em abundância. Eles não têm uma patente específica, eles não têm patente esses elementos, então eles têm a tendência de serem mais baratos, fácil de manipular. Um perfil de segurança muito alto, se errar na dose da manipulação não vai ser grande problema. E normalmente eu oriento o paciente o seguinte: olha, experimenta esse suplemento que eu vou te dar durante 3 meses. Por quê? Na maioria dos estudos, a pessoa que vai ter o benefício com algum suplemento vai ser demonstrado dentro dos primeiros 3 meses. Então, se a pessoa não tiver um benefício nos primeiros 3 meses, eu oriento a gente tentar trocar o suplemento. E a gente tem que levar em consideração que atrapalha muito os estudos também, é que a artrose, ela tem um comportamento cíclico. Ela tem altos e baixos. Quem está nos ouvindo aí, coloca nos comentários. Às vezes a dor não passa do nada ela desaparece e vocês não sabem por que ela desapareceu. Aí vocês estão em casa, final de semana, não fez esforço, não jogou futebol, não fez nada, e aí a dor volta com tudo. Então a artrose por si só tem um comportamento cíclico, tá? Também tem uma ligação com frio, com pressão atmosférica, mesmo que muitas pessoas digam que não tem, vocês que estão nos ouvindo sabem, né? Se aparece aí uma onda de frio, quando tá para chover, a pessoa já diz lá, ó, meu quadril tá avisando que vai chover, meu joelho tá avisando que vai chover, meu joanete com artrose tá avisando que vai chover. Então, isso aí, esses relatos, eles ocorrem realmente, tá? Então, a glucosamina, ele é um elemento que eu gosto de utilizar como uma primeira linha, tá? E uma desvantagem da glucosamina que eu vejo é que o volume desse suplemento tem que ser grande, tá? Então, ele vai ser de 1,5 gramas a 2 gramas por dia, o que atrapalha para algumas pessoas, especialmente se ela está misturada com outros elementos de volume também. Por quê? Se ele for em comprimido, as mulheres às vezes têm dificuldade de deglutir aquele comprimido. Se ele é em pó, a pessoa não gosta do sabor ou tem um enjoo depois de um determinado momento do sabor. Então, uma coisa importante vocês saberem também que mudar a glicosamina do pó para o comprimido ou do comprimido para o pó não tem problema, desde que a quantidade diária seja a mesma. Esqueceu de tomar um dia, não é grande problema, porque a gente trabalha com uma saturação disso. E todos esses suplementos, é importante vocês entenderem que quando toma ele não vai lá para aquele quadril esquerdo que está com artrose. Ele vai para o sistema digestivo, do sistema digestivo ele vai para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea ele vai para o fígado, vai ser distribuído por todo o corpo e uma fração do suplemento vai ir para as articulações, que daí esse também é um grau de dificuldade nos estudos, porque algumas pessoas de mais idade têm um déficit de absorção, então também atrapalha bastante os estudos nisso, mas é uma substância que eu gosto, a glucosamina, pelo perfil de segurança extremamente alto, baixíssima interação com outras drogas, tá? Então, isso que eu tinha a falar sobre a glucosamina. Muito bom. Quem mais querendo tomar já? O caldinho de osso é uma maravilha, recomendo. É a base da culinária francesa, é le bouillon, que é o caldo de ossos. Só um adendozinho com a glicosamina, que a gente falou muito aí da parte da necessidade do entendimento do processo inflamatório sistêmico, de tentar segurar o que a gente chama de radicais livres, né? Todo mundo fala de antioxidante, essas coisas todas. E um dos vamos dizer assim, dos minerais que a gente utiliza para uma função de uma organela que o Gusmão colocou ali, que chama-se mitocôndria, que é super importante para a nossa célula, para a nossa função anti-inflamatória, que é a mitocôndria, né?
é o manganês. E o manganês é um cofator da produção de glicosamina. Então, a gente, às vezes, tem que começar a pensar também em minerais que têm que ser utilizados em concomitância. Então, a coisa é só importante a gente deixar que a coisa não é aleatória, né, Gusmão? Tudo está encaixado. Entendeu? Perfeito. Isso que é importante as pessoas entenderem. Às vezes um déficit... faz assim, não. Um déficit de um elemento, né? Por exemplo, assim, também um elemento que é muito deficitário aí no nosso solo e nos nossos vegetais, que é o magnésio. A gente não tem solo vulcânico, né? Também um elemento que nas fórmulas, muitos de nós, a gente coloca alguns elementos aí de alguns minerais para potencializar, né? Normalmente eles são cofatores, né? Eles atuam ajudando para o organismo produzir a parte anti-inflamatória. Então, a gente precisa dar energia para esse organismo. Então, a prescrição disso aí é muito mais complexa do que apenas, né? Não, eu ouvi falar que esse remédio aqui é bom para... Não, é isso que ele está querendo mostrar, né? Por que a gente prescreve cada coisa? Porque a gente entende para que cada coisa vai ser utilizada, né? Essa é a grande ideia. A gente quer tentar otimizar a fórmula ao máximo para diminuir a chance dela não funcionar. Sim, é isso aí. Basicamente. É a questão. Entendeu? E veja bem a simplicidade, né? Testou 3 meses, não funcionou, vamos trocar. Né? Ou também o seguinte, né, Bruno? Testou 3 meses, por que não testou? Será que a pessoa não está com uma diabetes compensada? Que foi uma coisa que tu falou? Pô, se a gente tem que saber fazer um trabalho em equipe, né? Sim, então tem a parte do médico, o paciente também tem que jogar junto no mesmo time. Exatamente. Isso aí é importante, porque tem a tendência, assim, o ser humano quer o caminho mais fácil. O nosso cérebro trabalha sempre com o caminho mais fácil. E as pessoas têm tendência de querer a pílula mágica, né? E aí elas buscam muitas vezes isso nos suplementos, nos condroprotetores, pelo fato deles serem quase nada danosos, eles não terem efeito colateral. Então seria o mundo perfeito, algo que não me faz mal e que vai tirar minha artrose assim. E é o que todo mundo está falando aqui. O suplemento depende muito mais ainda dessas mudanças de hábito de vida, de estilo de vida. Os estudos que deram origem a estudar cada um desses suplementos, por que começaram? Quem se interessou a estudar a curcumina, como o João falou aí? Porque observaram povos que eram mais longevos, que viviam mais e tinham menos doenças inflamatórias. Os indianos, por exemplo. Só que você tem que entender que eles têm uma série de outros hábitos de vida ao redor disso tudo, inclusive em termos de espiritualidade e de controle do estresse, que a gente não vai nem entrar nesse âmbito hoje, mas que o consumo regular durante toda uma vida. Então não adianta aquele negócio de vou tomar agora curcumina, 3 meses, daqui a pouco você vai tomar curcumina e você vai mudar todos os seus hábitos. Então isso tem potencial de fazer aquele complemento funcionar melhor para ti, né? Então esse aspecto... Você imagina fazer a holístico, curcumina, botar a culpa na curcumina e continuar que nem os americanos fazendo a dieta fast food. E outros aspectos, se não fazia a fisioterapia e não perdeu o peso e não fortalecia a musculatura, todos os outros aspectos da artrose têm que ser tratados. Todos os elementos que a gente for falar hoje aqui tem que botar dentro desse contexto aí também, né? Sim, com certeza. Vamos chamar a atenção disso. Quem que gostaria de falar do próximo aí, pessoal? O Inácio. Eu vi que tá com vontade. Eu tô agoniado aqui. Tô querendo falar que eu queria atravessar na hora da glicosamina, porque tem muito estudo do que eu vou falar agora, comparando os dois, né? Então, não, é porque, na verdade, até eu acho que de todos esses suplementos e complementos aí, a curcumina tá na sua fase de moda também, a glicosamina e a condroitina são os mais clássicos, vamos dizer. Mas nos últimos anos, talvez o maior boom tenha sido dos colágenos, né? De uma maneira geral. Então, todo paciente entra no consultório e fala, doutor, você não vai me passar um colágeno? Alguns até confundem, você não vai me passar o pó de cartilagem? Eu falei, o colágeno já virou sinônimo disso. Não sei se a gente vai falar mais para frente, pode falar do colágeno primeiro que foi lançado, que era aquele colágeno mais em pozinho, que é o colágeno desnaturado, né, hidrolisado, mas a revolução, entre aspas, dos últimos 3 anos foi um colágeno que a gente chama de UC2. E o pessoal de academia todo conhece, muita gente toma, nos Estados Unidos também é suplemento de prateleira, e essa sigla quer dizer que é um colágeno não desnaturado do tipo 2. O que é isso?
Isso é o colágeno exatamente da maneira como ele está na nossa cartilagem hialina. Então, eu acho que é um suplemento muito interessante e ele independente dos trabalhos que já são positivos também, ele me convenceu e é um suplemento do qual eu gosto pelo mecanismo de ação dele. Então, o que ele é? Primeiro, vamos falar de onde resolveram criar algo desse tipo. Nos últimos anos, tem se tentado compreender a artrose de outras maneiras, como a gente falou aqui. E já tem mais de uma década, cerca de 15 anos, em 2006, saiu o primeiro estudo mostrando que a artrose era uma doença inflamatória, como o Gusmão sempre fala naquela aula magnífica dele, deixou de ser osteoartrose e virou osteoartritis, né? Virou artrite, tá? E com relação com toda essa inflamação. Só que isso não foi suficiente, a gente continuou estudando, a ciência não para, gente, eu falo isso sempre para vocês, a gente sempre vai buscar algo melhor. Então a artrose tem um componente mecânico, tem um componente inflamatório, só que não estava tudo descoberto, porque senão a gente tinha descoberto a cura. E começou aí uma linha de pesquisa no sentido de identificar que a artrose ou artrite também tem um componente minimamente autoimune. Não é algo tão exacerbado como as doenças autoimunes graves que a gente conhece, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico e muitas outras, mas é uma pequena autoimunidade. Foi uma teoria que alguns cientistas começaram a pesquisar de que devia haver algo errado com o nosso sistema imunológico que fizesse o nosso corpo agredir a nossa própria cartilagem. Porque existe gente inflamada, existe gente obesa, existe gente com problemas mecânicos e que não tem artrose. Então, qual é a diferença entre essas pessoas? Talvez o sistema imune desse grupo que tem artrose começou a atacar a junta dele, a cartilagem dele, e do outro grupo não. Isso surgiu muito também com os estudos de flora intestinal, de microbioma, que geram uma série de alterações de autoimunidade. Então, criaram o C2 porque a proposta foi, se o meu organismo está agredindo a minha própria cartilagem, qual é a maneira mais eficiente que a humanidade conhece de fazer diminuir esse estímulo? É como se fosse soltar pequenamente, mínimas doses daquele mesmo componente para tentar dessensibilizar o organismo e ver se ele para de agredir. Então, o C2 ele funciona como uma vacina oral, é mais ou menos assim. Só que é uma vacina para o nosso próprio sistema imunológico. O que ele quer dizer? Ele pega um colágeno exatamente do tipo que você tem na sua junta e você vai tomar pequenas doses diariamente em jejum. E é importante, inclusive, porque tem muita gente que toma o C2 junto com o alimento e aí perde um monte da eficácia. Porque a ideia é, você não vai nem absorvê-lo, tá? Então o colágeno, o C2, ele não é absorvido, é diferente da glicosamina, da curcumina, do colágeno desnaturado, ele vai simplesmente passar no seu intestino e o nosso intestino é o órgão que tem o maior número de células de defesa, é uma porta de entrada do nosso corpo, que ela tem uma muralha ali, tem uma fortaleza para defender a gente. E pequenas doses disso, estimulando o teu intestino, as suas células intestinais, chamam célula de Langerhans, diariamente, a teoria é de que o teu corpo comece a ficar exposto àquilo com tanta frequência que ele fale assim, uai, isso não é estranho a mim, não tem por que eu agredir. E ele pare de agredir o seu próprio colágeno. Então, quem já fez algum tratamento também com um alergologista para alergias, quem era alérgico a alguma coisa e fez aquelas pequenas vacinas que eles fazem e deixou de ser alérgico, é mais ou menos esse mecanismo. E fora essa bioquímica bonita, essa ideia que me conquistou um pouco no suplemento, eu gosto bastante dele, de 2013 para cá começaram a surgir muitos estudos com o C2, talvez tenha sido o suplemento que mais tenha despontado com trabalhos sem o viés farmacológico, sem patrocínio de indústria nenhuma. Tá? E foram vindo muitos estudos sérios, de alto nível de evidência, assim como da glucosamina que o Gusmão falou, com duplo cego, randomizado, com grupo controle, e eles, em 2 trabalhos grandes, eles escolheram, por exemplo, a glicosamina com condroitina, porque era a associação mais clássica para usar como um grupo de controle, o placebo como o outro grupo de controle, e o UC2 sempre se mostra superior no endpoint que eles colocam normalmente com 6 meses de uso, para a função, como o João comentou muito bem antes, e para o nível de dor. Então, é um suplemento que tem mostrado aí uma eficácia considerável, também sem nenhum efeito colateral, também com um custo não tão alto. Então, é um suplemento que eu acho que a gente tem que considerar no nosso arsenal aí. Eu gosto bastante do eu posso fazer um comentário, Inácio? Lógico. Deve. A ideia tá aqui para isso, Bruno.
Guzmão, eu vou falar um negócio. Eu fiquei tão impressionado com essa... Foi uma aula, né? Do Inácio, que eu sinceramente, eu acho a cúrcuma legal. Eu acho a glicosamina legal. Agora, o C2 ele me conquistou. Tomar mesmo, eu vou tomar o C2, né? Eu vou tomar o C2. Ele me conquistou. Pelo amor de Deus. Mas isso é muito interessante, né? Legal, foi uma explicação maravilhosa. E Inácio... desculpa, espetacular. Não, só dou os parabéns pro Inácio. O C2 é feito do externo aviário, né? Pelo menos deve ter outros mecanismos hoje já, né, Guzmão? Mas eu acho que a principal fonte que eu conheço, pelo menos, é daí também. Eu não sei se teria alguma contraindicação em quem tem alergia a ovo. Eu nunca vi nada relatado, mas posso até pesquisar mais aí para ver. Nunca vi e nunca tive nenhum paciente com nenhuma reação. Eu também não tive. E tem o C2 que está vindo associado agora também com... Eu não sei se é com vitamina D ou com magnésio. Tem. Normalmente tem eles várias fizeram um combo. Fizeram um combo, né? O principal laboratório, foi o primeiro que trouxe o C2 para o Brasil, fez agora esse combinado aí com a D e... Eu acho que não sei se é D e magnésio ou D e vitamina K, Guzmão, mas é um combinado desse. É um combinado, né? Uma coisa que eu acho que é importante ressaltar também, dentro do que o Inácio falou, é que separar bem, assim, ó, quando a gente for falar de UC2, chamar UC2. E o colágeno é outra coisa. Exato. Perfeito. Porque para vocês diferenciarem, o UC2 vai ser uma cápsula bem pequenininha. Né, Inácio? E o colágeno, normalmente, ele é um pó que é um volume maior. Que é outra coisa que é uma vantagem dele também, né, Guzmão? Porque por mais que a gente mande manipular muitas vezes, existem pacientes que falam, eu não gosto de medicação manipulada, eu confio mais no da farmácia convencional e tudo. E as glicosaminas, condroitinas, os outros colágenos, quase sempre é pozinho, é sachê, é aquilo que você falou, ele vai enjoando do gosto, né? Ou são comprimidos maiores. O C2 é um comprimidinho desse tamanho aqui, não dá nem... Ele é bem pequeno, esse eu acho que é uma vantagem também. Na tua linha de ação, ele é a tua linha de entrada, usualmente? Grande parte das vezes. Diria que quase que na maioria ele está ou na minha formulação, ali no meio da minha fórmula eu coloco ele, ou eu testo ele até isolado muitas vezes de farmácia convencional mesmo. E principalmente batendo com esse perfil inflamatório sistêmico que você comentou, né, Inácio? Isso é um fator muito interessante que a gente tem que levar em consideração para colocá-lo. Eu pego assim, se o paciente tiver algum outro elemento inflamatório, o peso de tu usar esse tipo de substância aumenta, né? Você pega aqueles pacientes que tem aquela artrose assim, aquela artrose bem característica familiar. Vamos dizer assim, que o cara ou a mulher tem assim, não tem grandes deformidades mecânicas, mas ele tem artrose em 4, 5 juntas. Pô, isso, sei lá, isso desperta um negócio em mim, instala, fala, pô, tem alguma coisa com o organismo dele que ele deve, esse paciente eu gosto de testar. Se a gente lembrar daquela nossa época do INTO, né? Onde falavam da classificação de Bombelli, aquelas artroses atróficas, né? Exato. E você olha assim, é aquele espaço articular que vai diminuindo como um todo, sem um osteófito, sem... Não? E aí eles frisavam muito isso aí. Essa artrose é a artrose repetificada de olho, e eu acho que o C2, pela brilhante, mais uma vez, explicação que o Inácio deu aí, eu acho que tem que ser levado em consideração, com certeza. Tem que ser considerado. Sim. E muito importante também são as associações com os minerais, né? Porque, na verdade, o que a indústria farmacêutica está fazendo hoje é o que nós já estamos falando há muito tempo, né? Que a gente já conversa há muito tempo. É o todo. Então, por exemplo, se a gente for olhar a condroitina, por exemplo, a condroitina, que é o fato de condroitina, ela é um elemento da articulação, né? Então, ela vai ali formar proteoglicanos e ajuda até a formar a célula úrica, enfim, o que seja. Então, essas utilizações, esses medicamentos, eles precisam dos cofatores. Os cofatores são aqueles intermediários para que aquele medicamento que você está usando, seja fitoterápico ou não, ele possa agir. E aí você vê, hoje em dia, né, como você bem colocou, a vitamina D sendo colocada, muito importante para o turnover, né, para o osso logo abaixo dessa cartilagem. A vitamina K2 para levar esse cálcio para o nosso osso, o zinco, o cobre, o boro, o manganês, o magnésio, enfim, são vários minerais que a gente tem que colocar na nossa ideia de formulação justamente para ajudar aos nossos fitoterápicos, aos nossos anti-inflamatórios, o que nós vamos querer ajustar, né, para que eles tenham um resultado melhor. Isso é super importante, entendeu? A coisa não é isolada, né?
A vitamina C, que faz parte da síntese do colágeno, está na constituição do processo orgânico de síntese do colágeno, junto com a hidroxiprolina, que é um aminoácido. Então tem muita coisa. Não tem como esquecer disso, né? Por que isso aí, Bruno? É bom explicar. Entendam o seguinte, a natureza ela é muito bela, ela é perfeita. Então, quando a gente começa a precisar usar esses suplementos, essas coisas, de maneira grosseira, para ficar fácil de entender, é porque nós não estamos, hoje, com a vida moderna e um monte de questões, extrair isso dos alimentos. Porque no mundo ideal, e era assim durante algum tempo talvez, tudo que a gente precisa deveria vir da nossa alimentação. E nos alimentos as coisas são combinadas, como você está falando, né, Bruno? Então não tem um alimento que tenha só o aminoácido, só a glicosamina, só, como o Guzmão falou, a glicosamina está no caldo de osso. Ela e uma série de outras coisas que melhoram a absorção dela. Então, na natureza, as coisas já estão do jeito correto. Elas foram feitas assim, o nosso organismo foi feito para absorvê-las da natureza. A gente tem que tentar meio que, quando faz essas fórmulas e quando prescreve, fazer um alimento símile, vamos dizer, pelo menos simular as ligações que facilitam a absorção desses nutrientes para vocês. É por isso que essa formulação não é tão simples, né? Nada o entendimento que a gente tem que ter para fazer uma fórmula é muito mais complexo do que, por exemplo, alguém prescreve, um colega prescreve, doutor, por que você tem isso? Porque tem uns trabalhos que dizem que é bom aí. Caramba, peraí, tem muito mais ciência por trás da nossa caneta prescrevendo, que a gente está conversando aqui, do que um simples... Não, porque tem um trabalho que me mostraram que é muito bom. É muito mais complexo, né? Beleza. Diga, João. Qual que é teu elemento? O teu elemento? Não, porque o João falou aí, eu tô com saudade dele. Ô, João. Só pegando o gancho aí do que o Inácio comentou, algumas pessoas elas perguntam, né, mas por que determinado suplemento ele não funciona? E se nós não passarmos a ver o corpo como um todo, né, e aí entendendo que toda essa substância que a gente ingere, ela vai passar por uma absorção no intestino, e quanto mais natural ou melhor for a procedência dela, melhor será a resposta, e daí hoje a dificuldade de se obter isso, né, com a alimentação que a gente tem disponível, né, principalmente em grandes centros. Eu falo ainda com o pessoal que mora no interior, vocês têm muita sorte, porque dá para vocês alimentarem muito bem, e até melhor do que a gente. Porque o que nós conseguimos, na maioria das coisas, são coisas industrializadas ou processadas, né? Perfeito. Eu até brinco com eles, olha, fuja do que tem que abrir para comer. Come aquilo que já vem da natureza, você só corta e prepara. Esse que é bom. Né? Então, o que tem que abrir para comer, saco, farinha, farináceos, farinha branca, o glúten, né? Macarrão, massa, pães, tudo isso daí vai atrapalhar essa absorção desses micronutrientes, micro e macro. Não, e tem uma outra coisa aí que a gente está perdendo muito, não só pelo nosso estilo de vida, mas também pela demonização que é feita, né? Muito hoje em dia, que é o nosso sol, né? Exposição solar. Na verdade... Como é que a gente vai ativar nossa vitamina D, que é tão importante para a gente falando isso aí, né? A gente pode até fazer uma live qualquer dia falando só disso, isso. Né? Os inimigos da sociedade moderna e que pioram tanto a nossa qualidade de vida. E que essa mesma demonização valor, né? aí, essa demonização com o sol, foi a que ocorreu com as gorduras, por exemplo, e que levaram a sociedade a esse consumo absurdo de carboidrato que existe hoje, substituindo as gorduras boas. Eu acho que merece uma live para isso, hein? Merece. Brunão, teu elemento de paixão, hein? Não, na verdade... Não precisa ser paixão, teu elemento escolhido. Na verdade, eu queria botar só 2 linhas de raciocínio, e aí vamos botar o meu... Que, na verdade, não seria um só, mas algumas coisas que a gente pode ter como opções. Primeira coisa é que a gente fala tanto de melhorar o sistêmico do paciente, e a gente vê tanto a busca por uma neutralização que a gente sabe dos radicais livres, que a gente chama de antioxidantes. E, na verdade, eu acho que, como você muito bem colocou da mitocôndria, da nossa célula, a gente tem que dar subsídio, a gente tem que dar energia, a gente tem que dar fatores para essas células poderem nos ajudar. Então, isso é um primeiro entendimento. Nós temos que parar também de machucar, de magoar o nosso organismo, como foi muito bem colocado aí, nossa alimentação, estilo de vida, estresse, enfim, uma série de coisas. Então, a gente tem alguns elementos clássicos que a gente vai atuar em 3 fatores que são super importantes como antioxidante, que é superóxido desmutase mitocondrial,
citoplasmática e glutationa. Então, esses 3 fatores aqui são fatores que vão melhorar a nossa função como antioxidante. Então, se a gente pega um paciente, na minha opinião, né, quando tem uma característica de vida muito complexa, que ele é um paciente já muito inflamado, que tem qualidade, é um paciente que, de cara, eu entro com uma linha primária de antioxidação. Tá? Eu acho que esse paciente ele tem que ter uma reposição do manganês, da riboflavina, N-acetilcisteína, por causa da glutationa, cobre, o zinco e o selênio. Tá? Então, eu sempre penso nessa parte. Baseado nisso, esse entendimento desse paciente como um todo, a gente tem algumas outras opções que são opções relacionadas à parte anti-inflamatória mesmo. E aí nós temos os fitoterápicos, muitos conhecidos, alguns deles é a Boswellia, que vai atuar justamente impedindo alguma enzima específica para a produção de fatores inflamatórios para o nosso organismo. Tem alguns resultados interessantes com ela. O Arpagophyton procumbens, que tem resultados bastante interessantes também nesse aspecto. Ele vai atuar numa substância chamada metaloproteinases, que são substâncias que vão atuar na nossa articulação, degenerando a nossa articulação. Tem algum detalhezinho que o Arpagophyton deve ser evitado em pacientes com úlcera ou histórico de úlcera e cálculo biliar. Eles devem ser evitados, por ter uma contraindicação clássica para isso aí. E outros medicamentos que eu também... um que eu utilizo muito, que é o ácido alfa-lipoico, que também ele é um anti-inflamatório, apesar de ser um antioxidante, ele também é um anti-inflamatório, e que ele é bastante interessante porque ele atua de forma muito similar à cúrcuma, no fator kappa-beta, tá? E também ele tem uma relação muito interessante também com o que o Inácio colocou no fator anti-inflamatório sistêmico. Ele tem uma ação nos pacientes que têm resistência à insulina, que têm insulina alta, alteração de glicose. Então, ele vai atuar no modo sistêmico também. Tá? Então, nesses pacientes selecionados, eu utilizo muito o ácido alfa-lipoico, né? Enfim, tem outros, mas eu acho que seriam os mais... eu queria até aproveitar que tu citou a Boswellia, tá? E teve uma pergunta aqui, eu falei que a gente não ia entrar nas perguntas no final, mas eu acho que vale a pena falar sobre isso aí. E esses fitoterápicos, eu costumo dizer perguntar para os pacientes assim, olha, tu tem algum problema com comida indiana ou com pimenta? Tu tem algum problema com esses elementos? Se o paciente tem uma hipersensibilidade, muita sudorese, ou às vezes uma tendência a ter gastrite quando consome pimenta e esses temperos indianos, aí eu costumo iniciar uma dose mais baixa e avisar, olha, isso pode te dar alguma dessas reações. Apesar que, mesmo que a cúrcuma ou que a Boswellia e a pimenta preta, que é o piperine, que se usa muito comum junto com a cúrcuma, mesmo que eles provoquem algum distúrbio gastrointestinal, como um pouco de irritação, esses 3 não causam úlcera. Esses fitoterápicos não vão causar úlcera, não vão causar também insuficiência renal nem infarto, tá? Que são os grandes 3 aí que eu vejo como... Basta apenas um ajuste de dose. Ajuste de dose, ou às vezes o paciente não consegue tomar, tudo bem. Aí, só que o importante é entender o perfil de risco. Tá? O risco desses elementos que a gente está falando aqui é um perfil muito baixo de risco, altíssimo perfil de segurança, mais seguro do que qualquer anti-inflamatório que tu compra no balcão da farmácia. Isso aí é sempre bom ressaltar isso aí. Perfeito. Beleza. Eu queria fazer um comentáriozinho aqui, tá? De 2 elementos aqui um dos elementos que me chamou a atenção aqui, que o Parvizi gosta muito, tá? Então, o Javad Parvizi é um médico que é da... Como é que é a cidade lá do rock? Rothman Institute. Ele é do Rothman Institute, Filadélfia. Rothman Institute. A cidade. É do Rock Balboa, né? Filadélfia? É do Rock Balboa, Filadélfia. Então, ele é da Filadélfia. Então, ele é muito fã do MSM, que normalmente lá fora é muito comum de vir associado com a glicosamina e a condroitina, tá? Que também é um componente natural, ele tem várias plantas e animais e humanos têm. É derivado do enxofre. Também inibe o NF-kappa-beta e citoquinas inflamatórias como a 1, a 6 e o TNF-alfa. E ele mostrou em um estudo randomizado controlado superior ao placebo para joelho, tá?
O efeito vai ocorrer, especialmente dentro dos primeiros 3 meses. Ele tem um efeito interessante na dor, tá? E a dose que não é muito definida, porque pode ser de 1,5, 3,4 e 6 gramas até ao dia também. Então aqui eu vou colocar a imagenzinha só para mostrar aqui as origens dele, né? Que eu acho que é interessante. Então aqui, ó, vejam só. Esse aqui é o sal, ele tem em animais, tem em queijos curados, tem aqui no brócolis e ele tem nos ovos. Especialmente aqui é uma coisa meio complicada, né? Quando o ovo tá mais velho, tá meio sulfuroso, é onde o MSM tá mais presente. Obviamente que eu não estou recomendando que ninguém coma o ovo podre, né, pessoal? Mas ele é bem presente no ovo, então. Então também lembrem-se, né, como o Inácio falou, a demonização. E isso é complicado. Quando tu demoniza uma comida, uma coisa, ocorre uma mudança do padrão de comportamento, que às vezes ocorre uma escolha pior. Quando eu era adolescente, se tu comesse mais de um ovo por semana, teu coração explodia na hora. Naquela época, era isso aí, né? E tinha briga, né? Se come a gema, se não come a gema, se come só a clara. E hoje em dia aí a omelete feita só de clara, né? A clarete, sei lá. Isso também. Então é o seguinte, ó. Aí tu já perde um elemento de extrema importância, que é o MSM, da alimentação. E esses alimentos são ricos em MSM. Não é que tem a quantidade pequena que tem que comer 24 ovos para ter a quantidade suficiente. Não, eles têm bastante quantidade desses elementos aí. Então o MSM é muito comumente ser usado junto com a glicosamina e com a condroitina, mas pode ser usado de forma isolada. Guzmão, vou até fazer um comentáriozinho. O MSM é interessante para as mulheres também, que ele melhora a elasticidade da pele, diminui a queda de cabelos e unhas e melhora a acne. Então, quer dizer, só para, enfim, manter é um combo aí. Mais uma coisa, é um combo. O problema... Uma ação que eu acho interessante do MSM na hidratação da cartilagem, né? Pela base dele ser o enxofre, ele tem uma ação muito potente, né? Ele hidrata mesmo a cartilagem, o condrócito adora. E o interessante, o ponto negativo do MSM que eu ia falar é que ele também é volumoso, tá? Então, assim, ó, a dose é a partir de 1,5 gramas por dia, de 1,5 gramas por dia. Então, esse é um problema também, porque fica volumoso. Então, por isso, assim, ó, doutor, por que o senhor não me deu na live que o senhor disse lá que tinha... a gente tem que escolher o que a gente vai testar primeiro, entendeu? Se a gente colocar tudo que tem disponível para artrose, vocês vão passar o dia comendo suplemento e ninguém quer isso. A maioria deles atua na mesma ação, às vezes não há necessidade. A gente quer tentar fazer o melhor combo para cada indivíduo, por isso que alguns tu vai dar um elemento e para outros, eventualmente, tu dá outro elemento, como o Inácio comentou, né? Pô, se tu tem aquela artrose de característica inflamatória, né, sem formação de osteófito e... Bom, tu vai escolher certos elementos mais voltados para a inflamação, né, pessoal? As pessoas, assim, pegando mais da parte da ortopedia geral, né, nós já tivemos, né, todos nós com certeza, pacientes que, doutor, uma receita ótima para colar osso, toma enxofre. Vocês já, com certeza, já vivenciaram isso também, né? Essa aí eu não ouvi. Eu já tinha ouvido, eu falei esse negócio de enxofre por causa disso, porque eu comecei a ler. O único problema é o cheiro, né? Que é bem forte. Mas alguns cheiro antigos vulcânico. Eles tomavam mesmo. Tomavam enxofre na água, enxofre com leite. Eu vou botar uma ilustração pro pessoal aqui, ó, tá? Até para mostrar como que os estudos mostram pra gente. E lembrando assim, ó, às vezes o estudo não tem um poder estatístico de detectar um efeito. Não quer dizer que esse efeito não exista, tá? Então eu vou mostrar aqui, obviamente, que a gente se baseia nos estudos para escolher os melhores componentes, né? Então, por exemplo, assim, às vezes os estudos nos apresentam dessa forma aqui, assim, ó. Então, em verde, recomendado, funciona para dor mais do que os outros e para função também. Então, vocês veem aqui a curcuma, boswellia, o picogenol, que é um que eu iria falar aí. A boswellia de novo, o MSM, o picogenol. Tu vê que esses três aqui, ó, curcuma, boswellia, picogenol, o MSM estão todos em verdes aqui. Esse é um dos estudos, tá? Quando a gente olha alguns outros estudos, nos mostram nesse formato aqui que o que está à esquerda da linha é favorável, o que está à direita
favorece o placebo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vou só citar um exemplo, tá? A vitamina E. Aqui em cima, a vitamina E tá um pouquinho para a direita da linha, então tá favorecendo o placebo. No meio termo, tá? A vitamina E fica mais à direita ainda, favorecendo mais placebo. E no longo prazo também a vitamina E mais à direita. Então, assim, a vitamina E não adianta tanto para artrose. Então, vocês veem aqui vários elementos, e aqui a gente vai se baseando também, só que tem um elemento importante aqui nessa coluna, que diz o número de estudos, tá? Então, eu só vou chamar a atenção para uma coisa, por exemplo, assim, nossa, doutor, mas aqui eu vi na tabela, eu sei que tá pequenininho, vocês não conseguem ver, é só para explicar. Aqui na tabela, o colágeno hidrolisado é o que tá mais à esquerda, mais favorecido. Sim, só que o seguinte, o que não dá para ver no número pequenininho é que teve só um estudo, foram só 56 pacientes. Poxa, isso não é nada. Na glicosamina, a gente tem estudo de 5.000 pacientes. Nós temos estudo de mais de 1.000 pacientes. Então, é uma amostra pequena que pode confundir a gente estatisticamente. Tá? Então, isso aqui é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Se a gente tivesse um elemento que fosse o suprassumo, todos nós estaríamos usando o mesmo elemento. E a gente faz essas variações porque não tem nenhum que é extremamente superior ao outro. Tá? Qual outro elemento? Vocês conheciam esse picogenol aí? Já ouviram falar? Eu acho que conhecia de você falar, Guzmão. Acho que eu conheci com você falando. Você falar, eu também. Mas... Eu não... ele também ele é um extrato de uma árvore que é um pinus, né? E ele também tem um efeito anti-inflamatório por inibição de metaloprotease, tá? E nos estudos também foi o seguinte, eles foram, ele foi eficiente para a parte da dor e da função, tá? Tem uma moderada evidência, porque ele tem só 3 estudos, e os estudos foram só em 3 meses, com 182 pacientes, o maior estudo. Então, assim, também é uma questão que o estudo não teve um N tão grande, né? Pode ter tido aí um bias nesse estudo, mas, da mesma maneira, sem efeito adverso grave, tá? Também levando em consideração. Que outra que vocês gostariam de trazer aí, pessoal, pra gente comentar? Não, na verdade, existem outros, Guzmão, mas só que aquele negócio, faltam estudos também, a maioria que a gente vê é tudo muito a curto prazo. Vamos colocar vamos falar de algum dos comuns, assim, ó, a diacereína, por exemplo, a diacereína que é bem utilizado, que alguém gostaria de dar uma comentada dela? A diacereína também, aí pegando, igual eu comecei a falar na live, falando da cúrcuma, né? Quem tem muita experiência com ela são os indianos, né? A diacereína, ela tem um ponto que eu acho muito positivo dela, é o custo, né? Em relação ao custo, ela é bem baixa, né? Mas um ponto negativo em relação a ela é que, como ela tem uma relação com a lactose, algumas pessoas não toleram, né? Então, aqueles pacientes que não toleram ou não têm a enzima lactase, eu não aconselho usar a diacereína. Já tive vários pacientes com alteração do trato gastrointestinal por causa da utilização da diacereína. A diacereína, ela tem, eu vou botar aqui na tela também, de novo, ela tem bastante estudo, tá? Ali, ó, 34 trials, 5.271 pacientes, tá? Uma queixa comum é a parte intestinal, né? Amolecimento fecal é comum, e alguma potencial reação à pele. A alteração hepática, que já se foi visto, mas é muito incomum, muito incomum. Então, ela também é considerada uma substância de um perfil de segurança muito alto. Tá? Então, também é um elemento. Mas, assim, o que eu noto é que se a pessoa tem uma tendência... bola irritável... eu normalmente não utilizo. Não é uma boa. Eu deixo ela para minha terceira linha. Sim. Eu acho que o único ponto negativo dela é o efeito gastrointestinal. O desconforto gastrointestinal é chatinho. Flatulência. Mas para quem tolera e não tem problema, gosta muito. Assim, os pacientes que usam já há muito tempo... Tem uma coisa que tem que falar, que vale a pena lembrar, que eu deixo claro para os pacientes quando eu prescrevo diacereína. A urina fica bem alaranjada. É importante. É importante avisar o paciente disso. Isso não é um problema, não tem nada a ver com o seu rim, mas a urina fica bem escura. Então, quando você não avisa, o paciente se assusta às vezes com isso.
Em relação à questão do trato gastrointestinal, realmente ela gera diarreia mesmo em alguns pacientes, mas que eu vou dizer que eu uso isso às vezes como um efeito benéfico. Então é muito frequente o paciente que tem disbiose, que tem obesidade, que tem o mais idoso, ele ter constipação. E aí eu pergunto aos pacientes, eu falo assim, se eu te passar um suplemento que pode afrouxar um pouquinho o seu intestino, você vai achar bom ou ruim? Nossa, doutor, eu vou adorar. Então, alguns pacientes se adaptam positivamente a isso. E a diacerina, ela tem uma coisa interessante, eu uso talvez um pouquinho mais do que vocês, por tratar de joelho, porque muitos desses trials, eles mostram a predileção da diacerina para condropatia patelar. Então, é uma coisa diferente de outros estudos. Então, eu vou dizer que para condropatia patelar, ela é quase que minha primeira opção. Para quadril, eu já nem uso tanto. Quando o paciente, normalmente, e eu acho interessante até a diacereína, por uma das razões que o Inácio falou, para as mulheres em particular, é por conta desse efeito intestinal. Para o homem é desconfortável, porque normalmente o homem já tem um intestino que funciona de forma mais regular. Para a mulher, algumas até realmente gostam, né? Porque passa a funcionar, passa a ter um funcionamento melhor. Mas quando o paciente não tolera ela de forma tão satisfatória, um recurso que eu gosto é a peça americana, que é que é extraída do abacate, né? Então ela é uma saponácea e ela tem uma ação na hidratação da cartilagem, uma ação anti-inflamatória muito boa. Eu acho até ela bem interessante no uso naquela fase mais aguda da artrose, né? Que ela tem aquela sinovite maior, que tem uma artrite maior. Eu costumo fazer um ciclo com ela em torno de uns 3 meses para reduzir essa resposta inflamatória e aí entrar com algum outro medicamento, já pensando na parte da condral mesmo, né? Então é um recurso que eu tenho aí como carta na manga. Eu quero propor um desafio para vocês, tá? Digamos assim, que cada um de nós tem artrose no quadril e pode escolher apenas 5 elementos para usar. 5 elementos. Ótimo, 5 elementos. Tá, é um desafio, não é a vida real, mas é que eu fico empático com o paciente que está cansado de ficar tomando suplemento, né? Então, assim, vamos dizer o seguinte, cada um de vocês, se fosse 5 suplementos, quais escolheria? Não é que tá certo, nem que tá errado, obviamente. E aí eu queria saber quem que explicação. Começar aí. Isso é explicação, só escolher. Não, pode escolher e falar algum comentário, não tem problema. Tá, vou fazer minha listinha aqui já. Vou fazer minha listinha. Esse é desafio modo Lana, né? O Lana que gostava desses exercícios, né? Mas eu acho que é importante porque tu te ajuda a focar, né? Com certeza. E aí você está dizendo uma formulação assim que seria a sua única fórmula do dia, né? Não necessariamente apenas com foco em artrose. Não, eu acho com foco na artrose, que é o tema da live mesmo. Tá. Mas se tu quer dizer assim, eu tomaria vitamina D... Exato. Não, pode colocar. Digamos assim, tu é uma pessoa da cidade moderna, né? O Inácio não é um guri de apartamento porque ele mora numa casa. Eu sou uma pessoa que está na sociedade moderna, não anda pelado na rua, fica sempre atrás do vidro. Quais seriam 5 elementos? Sim. Quem quer começar aí? João, porque o João começou a live. Mais um adendo, porque eu sou igual aquele aluno que não compreende bem o exercício, partindo do pressuposto que eu tenho uma artrose sintomática, né? Estou com artrose sintomática. Artrose sintomática, está causando dor, e partindo do pressuposto que tu está fazendo a tua parte com a dieta e o peso, tu está fazendo a tua parte. Então é o seguinte, a tua parte tu está fazendo, e aí olha, qual suplemento poderia me ajudar? Vamos tentar escolher 5. Quer começar, John? Vamos lá, então. Vamos falar, então, né? A proposta foi para iniciar. Então, normalmente o paciente, quando ele chega, ele está com a fase mais álgica, né? Então, eu pensaria em entrar também com uma formulação para reduzir a dor. Eu entraria com a tríade aí, que eu acho muito boa, que é a associação da cúrcuma com a Arpagófito procumbens, a Boswellia serrata. Fica aí um a mais e for 6, não tem problema. 6, então. Por enquanto eu falei só 3, mas eu já estou imaginando que vai faltar. Eu tava pensando como é que vai enxugar. Eu tô imaginando que vai faltar coisa. Vai lá, John. Tô com os então, Boswellia, cúrcuma e o Arpagófiton. Tá.
tá? Já colocaria de cara na fórmula também com o MSM, que eu gosto muito dele, gosto do resultado, já pensando aí na questão do metabolismo da cartilagem, e entraria com o C2, tá? Entraria com esses. Para aumentar a potência aí do C2, eu associaria uma vitamina, que seria a vitamina C, tá? Então, as minhas 5 seriam essa. Tá, deu 6, eu acho, ou 5. Deu umas 8 aí, o João falou. Beleza. Inácio, tua fórmula mágica. De modo geral, acho que sou mais conservador, assim, vamos dizer, eu vou pensar mais no geral. Eu não abriria mão eu gosto muito, que é mais ou menos o que eu passo de início para a maioria dos pacientes. Eu gosto da boswellia com a curcumina, com o C2, e aí, como a gente tem um número limitado, eu estou com 5 na cabeça ainda, vou jogar mais um daqui a pouco, eu entraria com a suplementação de vitamina D e magnésio, que eu acho que para o geral, osso subcondral, saúde global e todo o restante vai acabar interferindo secundariamente na minha artrose. Parte desse exercício também é para cada um de nós chamar atenção o que o outro colocaria. Olha, talvez eu devesse mudar esse elemento, né? Eu acho que é um exercício interessante esse aí. Pode comentar teu sexto que tu colocaria, Inácio. E olha só... Sexto que eu também... Pode falar, João, desculpa. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô compilando todos que nós estamos falando, que aí depois a gente vai soltar... O protocolo. O protocolo meu quadril. Vai lá, Inácio. O sexto, aí eu colocaria, podendo colocar o sexto mais voltado para junta, para artrose de novo, que é a condroitina. A condroitina isolada, ela tem um poder analgésico muito grande. Então, ela mostrou isso num estudo controlado, também randomizado, comparou combinação glicosamina-condroitina com placebo, com a condroitina isolada, e a condroitina isolada teve melhor ação na dor do que a combinação dos dois. Então, eu botaria a condroitina como sexto. Brunão! Meu amigo, a minha fórmula seria igual a do Inácio, entendeu? Com 6. Eu só colocaria o 7º. MSM. Interessante. Qual seria o 7º? Na verdade, eu gosto muito do MSM também, entendeu? Aí pegando uma parte do João, mas eu gosto. A ideia do Inácio, para mim, é a minha formulação inicial, praticamente. E eu entro com o MSM também, entendeu? Legal. Então, quer dizer, eu uso 7, né? Eu tenho que botar mais um. Eu acho uma boa, porque ele vai num mecanismo completamente diferente desses da maioria que eu falei aqui. A ideia é bater em várias frentes. Aquele negócio que a gente conversou, né? A prescrição tem que ser muito bem pensada, né? Uhum. Essa é a ideia. Eu acho que eu pego um pouco dos dois ali. Eu vou dizer assim, eu iria na glicosamina, no MSM, cúrcuma, boswellia e a vitamina D. Eu podendo colocar mais um elemento, seria o sexto, eu botaria o magnésio. E eu notei, a gente discutiu um pouco disso antes também, eu não sou muito simpatizante com o C2, pessoalmente, assim, sabe? Porque eu não sei se ele pode ser considerado um nutracêutico. Ele não é uma marca registrada? Ele tá sempre, ele não é uma molécula não modificada, porque ele está sempre escrito como o C/2 marca registrada, e é só um laboratório global que fabrica. Sim, o C2 é uma marca americana. Então eu não simpatizo ele como uma primeira escolha, pessoalmente, tá? Eu não sei se faz parte da minha personalidade meio paranoica, que eu sou, né? Desconfiado das coisas. Então, eu não simpatizo tanto ele como uma primeira escolha, mas ele entra na minha segunda escolha, se a pessoa não foi muito bem com esse. Mas, assim, eu reconheço muito que a dificuldade do paciente ingerir esses que são mais volumosos, que é a glicosamina, MSM, a condroitina, é um problema, né? Todo dia tomar pó. Eu não gosto de tomar suplemento. Sim. É complicado mesmo. Tem que conversar muito com o paciente, né? Exatamente, tem que adequar ao perfil do paciente, não é para todos. É para o paciente que fala, eu entendi o benefício que eu posso ter, eu farei outras coisas e eu não me importo de tomar isso aí, doutor. Então é para você. É isso aí, acho que a ideia é essa mesmo. E também controlar a ansiedade dos dois lados, né? A ansiedade nossa, que a gente quer ajudar assim, o paciente de uma forma muito rápida, e não dá para fazer 1 quilo de suplemento e passar para ele tomar por dia, que ele não vai aguentar tomar isso tudo.
e do próprio paciente, né? Que ele tem que entender, principalmente no que a gente está falando hoje aqui, que são suplementos que eles vão agir com o tempo, né? Então exige paciência, né? Exige assim a persistência em se usar. Eu acho que foi uma boa colocação isso que tu colocou para eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é o tempo limite que vocês dão para trocar o suplemento se o paciente não estiver sentindo um efeito óbvio? 3 meses. 3 meses. Eu peço para ele testar no mínimo 3 meses, mas eu recomendo que se não tiver qualquer outro problema, e às vezes o paciente não retornar a mim, de 3 a 6 meses eu dou o período para ele avaliar. Eu costumo dizer o seguinte, ó, se vocês não... Eu falo direto, quem tá assistindo me conhece, eu falo bem essa frase. Se tu não tem uma certeza óbvia de melhora, tipo assim, doutor, funcionou. Se tu tá na dúvida se funcionou, eu prefiro experimentar um outro. Do que perder tempo, o paciente investir financeiramente num suplemento que eventualmente pode não estar funcionando tanto e tem a oportunidade de testar um outro, eu prefiro mudar em 3 meses. Sim. Essa é uma coisa importante que você e o João falaram, que é outro fator que a gente tem que levar em conta, é financeiro. A gente não vive só com pacientes ricos, né? Essas fórmulas, quando a gente coloca muita coisa, muitas vezes elas ficam caríssimas. O custo fica muito alto. Eu digo assim, tanto alto. Que muitos desses suplementos que eu uso hoje em dia, que eu falo que são os meus preferidos, vamos dizer, o meu grande laboratório era o meu ambulatório lá do Hospital Universitário, porque lá a gente simplesmente não tinha dinheiro para comprar prótese, então eu tratava os pacientes, eu tinha que tratar de todos os jeitos clínicos, e eram pacientes muito humildes, então eu testava 1 a 1, eu só podia fazer que era o que o paciente podia pagar algumas vezes, com muitas amostras grátis às vezes, e via resultados surpreendentes com muitos desses, então realmente... Sim. E num paciente que muitas vezes não tinha condições de fazer outras coisas, né, para favorecer. Deixa eu fazer uma pergunta também, então, aqui, aproveitando o gancho do Gusmão aí. Acredito que vocês não façam. Existia um modismo antigamente, e acho que muitos colegas fazem ainda, porque alguns pacientes chegam para mim falando que foram recomendados a fazer isso. Algum de vocês faz com qualquer um desses suplementos aquele drug holiday? Depois de 1 ano usando, ou depois de 2 anos usando, você tem que parar 6 meses de usar. Alguém usa isso ou toca a ficha e faz contínuo? Eu gosto sim, Inácio, eu particularmente, porque o corpo ele é feito de estímulos. E eu acredito que sempre dando estímulos diferentes, você vai terminar atuando também em receptores diferentes. É claro que tem que ter um tempo de uso, né? Não adianta ficar trocando isso da noite para o dia. O Inácio falou só de dar um intervalo. Não, intervalo, não é nem trocar. Não é trocar, é intervalo. Não, o trocar a gente às vezes faz alguns ajustes, acrescenta, retira, troca ali. Ele falou assim, porque assim, na bula de algumas suplementos, recomenda parar 1 mês depois de 6 meses tomando. De certa forma eu estou parando porque eu estou trocando por outra substância, né? Outro princípio ativo e vai terminar agindo em outro receptor. Você vai variando então, João. Eu vou variando, eu não paro assim, não desço sem nada. E uma dúvida, você vai variando, você não se sente, não acha que é meio que uma sensação meio de correr risco? Porque quando eu encontro um que funciona no paciente, eu falo, não mexa, você já descobriu que você se dá bem com esse. Vamos nesse aí. Você não tem medo de, às vezes, dar uma variada e o paciente falar, pô, doutor, voltou, agora piorou. Eu não mexo medo, não. Tem a questão de reavaliar durante 3 meses, né? Então, assim, eu penso muito em atuar em receptores diferentes. Talvez eu consiga, porque se a gente for pensar ali em termos moleculares, o que o medicamento algumas vezes vai fazer é atuar naquele receptor, ele vai neutralizar aquele receptor, vai fazer um down regulation naquele receptor e a aptidão dele para aquela interleucina ou aquela metaloproteinase ou aquele fator de necrose tumoral, ICAM, enfim, N's que existem, kappa beta, tudo, ele vai diminuir. Então eu penso que talvez um estímulo diferente ele possa atuar em outro receptor. Por exemplo, um que nós não falamos, o ácido hialurônico. O ácido hialurônico ele age de uma forma bizarra no receptor. Vamos só lembrar que tu está se referindo ao ácido hialurônico local. Sim, local. A questão do ácido hialurônico oral, o grande problema dele é a dose e efeito. Para a gente ter um ácido hialurônico oral que vá agir de forma eficaz, lembrando que ele é um oligosacarídeo, né? Ele é um polissacarídeo, e vai ser quebrado no intestino, e a forma ativa dele tem que ser no mínimo um oligosacarídeo, ele tem que ter um peso molecular muito alto. Só para se ter ideia, os estudos eles mostram que o peso molecular eficaz, efetivo na forma oral tem que ser de pelo menos 300 kilodaltons. Então é uma molécula muito grande, é quase que
tivesse que tomar um gel de ácido hialurônico na boca, né? Ninguém Não, consegue você tem que falar isso. o seguinte, né? Esse ácido hialurônico no intestino vai ser distribuído por todo o corpo. Ele não vai ter um tropismo específico para o quadril esquerdo. Não, exatamente. Não. Que é a razão pela qual o colágeno hidrolisado não me convence, por exemplo. Então, toma colágeno, porque o colágeno vai para a cartilagem. Quem falou? O colágeno é uma proteína extremamente complexa. Não, olha só, ninguém falou de colágeno aqui, né? Das escolhas. Ninguém falou do colágeno. O C2. Olha aqui, ó. Tu vai comer uma carne de panela, tá? Vai comer uma rabada, vai comer um mocotó. Isso é gelatina, colágeno puro. Então eu não vejo sentido ficar gastando dinheiro em suplemento de pozinho de colágeno. Eu acho isso aí um desserviço. Eu acho jogar dinheiro fora. O frango ensopado, né? O pé de galinha, né? O colágeno do pé de galinha, né? Tem muita alternativa nesse ponto, é verdade. Eu explico isso para o paciente, eu falo assim, é você querer me convencer de que o nosso organismo é muito medíocre, é muito simplista, tudo que a gente não é. Que você vai comer um colágeno, ele vai ser quebrado em aminoácidos, vai ser absorvido e lá dentro do seu corpo esses aminoácidos vão se reorganizar em fibra colágena de novo e vão para sua junta. Isso não é acreditável, né? Vai pegar outra coisa, cara, com a quantidade de colágeno no alimento vai ser bem maior. Se a pessoa consumir produto animal... É literalmente jogar dinheiro fora. O colágeno, se você quer usar, pode ser um suplemento utilizado, eu até uso também em outra indicação, como suplemento proteico. Paciente sarcopênico, vamos fazer Sim, aí é outra indicação. E eu acho que a indústria percebeu isso, que o colágeno não funcionava, o colágeno puro, que ela começou a associar um monte de polivitamínicos e minerais juntos. Né? E aí eu já usei alguns lá no Hospital Universitário também e tive resultados razoáveis, claro que pode ter um efeito placebo, mas eu digo para muitos pacientes, mas eu usei tal lá e deu certo, doutor. Eu acredito que o benefício vem muito mais das vitaminas que estão juntos, que eles normalmente colocam vitamina C, vitamina E, magnésio, manganês, né? E selênio. Eles só colocam coisa boa, pô. E a artrose que se comporta em onda. Às vezes tu pega a onda que tá caindo, deu suplemento aqui, tá caindo, e ia cair os sintomas de qualquer maneira. Exatamente. Todo mundo que tem artrose tem essa fase aí das ondas, né? Mas assim, em que momento que vocês, mais um quiz aí, em que momento que vocês desistem do suplemento e partem pro ácido hialurônico, oferecem direto, dão um espacinho de tempo, o ácido hialurônico agora é intraarticular. Eu tenho minha resposta aqui também na mente, vou falar também, mas... Ou posso falar e começar falando, que eu sempre botei vocês para começar falando, vou falar eu primeiro, assim, ó. Eu usualmente vou oferecer o ácido hialurônico já na primeira consulta, mesmo que o paciente não tenha tomado suplemento ainda, tá? Como uma alternativa mais rápida, porque a gente sabe que a velocidade é bem maior de efeito. E se o paciente opta por não começar com esse tratamento, aí eu falo para o paciente, então, olha, experimenta por 3 meses, se não der, o ácido hialurônico. Então, eu não espero um limite longo para botar o ácido hialurônico, porque ele tem um efeito local que a gente tem a certeza que ele vai chegar lá na articulação, na dose que a gente quer, da maneira como a gente quer, porque ele não passa pelo intestino. A gente vai estar colocando ele dentro da articulação diretamente, né? Então, tu tem certeza que o que tu quer vai estar lá. Então, eu ofereço já na primeira consulta. Se o paciente não quer, então experimenta 3 meses em um suplemento. Como é que vocês fazem esse jogo com o ácido hialurônico? Eu achei assim, a proposta muito boa, pensando que a pessoa que ela chega, eu não tinha pensado por esse lado aí, mas falando, eu passei a pensar. Você falando, eu passei a pensar. Porque o paciente que ele chega, ele está com dor. E uma coisa que me preocupa muito é tratar a dor. Vamos pensar que eu vou ter que dar um tratamento de urgência para ele. O que eu poderia fazer de forma mais rápida e eficaz? Seria o ácido hialurônico intraarticular. É claro que isso tem um custo, né? E nem todo paciente vai poder arcar com isso. E aí tendo a ideia a opção de fazer a suplementação, né? Caso não seja possível fazer o ácido hialurônico intraarticular, seria ótimo. Agora, fazer o ácido hialurônico intraarticular já de cara seria uma estratégia muito boa, porque daria até paciência para o paciente para poder aguardar o resultado do oral, né? Boa. Isso é muito bom, porque nem sempre, poxa, doutor, eu estou usando esse bando de erva aqui, planta, essas coisas, essa raizada aqui, esse negócio não está funcionando. Mas exige paciência, né? Mas é fácil para a gente falar, mas não é sempre fácil, igualmente fácil para o paciente ele tolerar, né? Então,
Eu adorei a sua estratégia e já vou começar a colocá-la em prática. Minha conduta é a mesma. Eu vou dizer, João... desculpa aí, Bruno, te interrompi aí. Não, minha conduta é a mesma do Guzmão. Eu acho que não há nada melhor, na minha opinião, se o paciente tem uma alteração degenerativa da articulação com dor, um processo inflamatório em curso, do que o ácido hialurônico intraarticular. Não, eu, na minha opinião, não vejo a melhor opção que a gente tem, uma forma de tentar melhorar esse ambiente articular. E os fitoterápicos que a gente vai utilizar, o que a gente está fazendo de formulação aqui, vai ajudar a ação, vamos dizer assim, daquele soldado da frente da batalha, né? O resto vai depois, chega a infantaria depois ali, entendeu? Mas eu acho que esses caras, o ácido hialurônico, eu acho que é imprescindível. A minha conduta é mesmo do Guzmão. Eu acho que é a melhor coisa. Os resultados são muito bons, né, Guzmão? Uhum. Muito bom. Eu vou dizer que assim, eu concordo plenamente e acho que, acrescentando até num aspecto aí, acho que os 4 aqui mais ou menos concordam, só o João disse que não indicava tanto inicialmente, e o João citou a questão, mas é porque isso tem um custo também. Tem, a gente teve uma live aqui com o Matt, ele falou os custos lá nos Estados Unidos, que também não é barato, é muito semelhante do que é o nosso custo aqui, então realmente, mas até pensando sobre esse aspecto, se você colocar no papel algumas dessas formulações sendo tomadas durante 6 meses, chega talvez no preço de uma aplicação de ácido hialurônico, sendo que o ácido hialurônico vai ser muito mais efetivo, muito mais rápido e às vezes com menos efeitos ainda colaterais do que essas formulações. Efeitos do tipo assim, não são tóxicas as formulações, mas às vezes dá um desconforto intestinal, às vezes dá uma dispepsia, às vezes dá uma sensação de empastamento. Não tem nada disso com ácido hialurônico. Não, e outra coisa também, mais... Inácio, é a saúde do paciente, né? Exatamente. Ele está com um problema na articulação. Ele vai nos procurar. A gente dá uma opção para ele que muitas vezes, eu acho que para vocês acontece, nunca foi comentada. Né? A gente abre uma opção que nunca foi comentada, da forma como a gente faz, com resultados que estão na literatura, que a gente conversa, enfim. Eu acho que é uma opção super viável. Você está falando da tua saúde, da tua possibilidade de caminhar, de voltar à qualidade de vida. Se tiver uma indicação de prótese, protelar uma cirurgia de prótese. Eu sou muito favorável da gente ouvir, a gente recomendar o que faria para si. Né? Então, assim, essa estratégia que eu faria para mim, eu não tenho dúvida. É isso aí. Bom, eu já fiz no meu pai ácido hialurônico mais de uma vez, na minha sogra ácido hialurônico. Então, assim, poxa, estou fazendo meus familiares aquilo que eu proponho e o que eu faria em mim, exatamente. Esse é o pensamento, é isso aí. Eu já fiz no meu pai 2 vezes e fiz em mim agora, alguns meses atrás, né? No joelho, né, Inácio? Não foi nem por causa de artrose, mas fiz. É exatamente o que você falou. A gente não pode... Médico tem que acabar com essa história da hipocrisia na medicina. Então, o médico que recomenda alguma coisa para alguém tem que ser algo que ele fazia na mãe dele. Mais do que nele até, porque não tem ninguém que te ame mais na nossa vida do que a nossa mãe. Às vezes a gente não se gosta tanto, mas a mãe é mãe. Então é exatamente isso que você falou. A questão do ácido hialurônico é assim, gente, é a velocidade do efeito. É um efeito imediato. É a pessoa ter qualidade de vida e voltar para a sua vida normal em 48 horas, em 24 horas. Eu digo para os pacientes, não tem nada de mais valor na nossa vida do que o nosso tempo, gente. Então, você ficar, às vezes, perdendo 3 meses tomando algo, aí faz a aplicação de ácido hialurônico depois. É a mesma coisa que quando a gente faz prótese. O que os pacientes falam para você? Pô, doutor, por que eu não fiz isso antes? Por que não fiz isso antes? Tô arrependido. Se eu tivesse feito... Pô, então, eu acho assim... O objetivo é preservar a articulação. Né? Exato. Eu acho que é a coisa menos agressiva que a gente tem, menos invasiva, de menor custo, se for comparar com o resto, e que pode ser tão efetiva quanto. Pelo amor de Deus. E confortável. Eu digo sempre para os pacientes, eu falo assim, a gente está falando de uma doença crônico-degenerativa, ou seja, que em princípio não haverá cura por agora. Sim. E a gente tem que... O paciente está com dor. A gente tem que ter sempre estratégias de imediato, de alívio imediato, de médio prazo e de longo prazo. Então, eu acho interessante traçar esse plano aí com o paciente. Perfeito. Eu queria assim, a gente já é 9h30, tá? E vamos dar uma abordada nas perguntas? Vamos abordar algumas perguntas? Vamos lá. O pessoal merece aí. A gente hoje bateu o recorde aí, deu mais de 100 em alguns momentos nesse horário. Então acho que o pessoal merece a gente pegar algumas perguntas aqui. Eu compilei, tá lá no chat. Compilou algumas aqui, vamos dar uma olhadinha então.
Ó, e dentro daquela coisa, né? A pessoa tá aqui assistindo, eu acho que ela merece ter a pergunta respondida, mesmo que seja sobre outros assuntos. Então aqui, doutor, assim, relacionado à nossa área, né? Não sobre o coronga, por exemplo. Então aqui, doutor, tenho artrose bilateral, mas o esquerdo, um pouco mais o esquerdo, acredito, inclusive dor no joelho. Estou com osteopenia. É arriscado fazer a cirurgia? Então a cirurgia para provavelmente prótese na presença da osteopenia? Não, eu não vejo nenhum problema. Porque, na verdade, a osteopenia, a densitometria óssea, não quer dizer efetivamente como é que vai estar a tua qualidade óssea durante a cirurgia. São duas coisas distintas. O paciente não falou, a Dulce Brandão, que perguntou, ela não falou idade aqui também. Então, eu não vejo como um problema também, não veria como um problema e acho só que o médico na cirurgia, conforme o grau, que daí não seria osteopenia, seria osteoporose, né? Num grau de osteoporose mais intenso, tem que ter um cuidado maior, porque é um ossinho muito frágil, né? Tem que ter um planejamento, né, Guzmão? Assim como Tem tudo. que ter um planejamento. Na verdade, tem que ver a radiografia, examinar o paciente, ver o histórico, enfim, e aí entra dentro de um planejamento. E isso vai implicar vai implicar provavelmente em algumas outras condutas extra-cirurgia, como suplementações e outras coisas que o teu médico vai passar para você. Né? Perfeito. Isso. Vê alguma outra aí para nós, João. Olha aqui, ó, um elogio para o João aqui, eu vou fazer questão de ler. Dr. João Lopo fez minha videoortoscopia, conheci ele no grupo Meu Quadril, depois de passar por vários tratamentos, estou curado. Parabéns por passar esse conhecimento também na internet. Deus abençoe vocês. Olha que legal aí, ó. Conheceu o Joãozinho a partir do grupo aí, ó. Que maravilha. Grande presença, Joanildo. O Meu Quadril eu operaria com qualquer um de vocês. Tá? Já deixo aqui, se por acaso eu tiver... Eu também. Se eu tiver inconsciente aí, pode... Não, ele falou na internet um dia que deixava aí. Só registrado. Um abraço grande, Joanildo. Olha aqui, uma pergunta para o Inácio. Ó. Doutor Inácio, Ednei Soares, faz sentido tomar o C2 como prevenção da artrose, sendo amador na corrida e ciclismo? Se sim, tomar por quanto? Eu acho quanto tempo ele quis dizer. Deve ser. Essa é a questão. Se a gente comentou aqui que até os trabalhos para terapêutica são trabalhos que falta casuística, falta número de pacientes, falta um controle adequado, falta uma série de coisas, para prevenção, então, não existe nenhuma evidência de literatura, tá? O que eu abordo dentro do consultório com o meu paciente é, na vida, a gente não faz somente o que já saiu publicado, mas aí é meio que por sua conta em risco. Então, se você me perguntar, faz mal tomar? Não, nunca nenhum trabalho mostrou que tenha malefício nisso. Aí é interessante saber, você tem algum grau de degeneração já nos exames, que aí já não seria tão preventivo assim, seria uma outra indicação? Porque eu deixo muito por conta do paciente e coloco muito a questão financeira. Falo, ó, você toma algum suplemento na sua vida, alguma vitamina? Ah, tomo vitamina D, então encare como se fosse mais um. Se você acredita nisso e acha que pode ser vantajoso, eu explico o mecanismo de ação da medicação e deixo muito a decisão por conta dele. Ó, mais uma pergunta interessante aqui que foi direcionada para o Inácio. Inácio, estou com artrose grau 4 no joelho. Valeria a pena aplicar o ácido hialurônico? Também interessante ver o teu caso, ver se... Porque a artrose grau 4... ela está querendo dizer assim, grau de... eu vou piorar a pergunta, tá? Eu tenho 0 cartilagem no joelho, nada, mas ele mexe. O joelho movimenta. Antes de fazer uma cirurgia, vale a pena tentar o ácido hialurônico? Eu vou dizer que se nunca tentou, no meu joelho eu acho que eu faria uma No meu eu faria sem nenhuma dúvida. Porque assim, ó, a gente tem que levar em consideração o risco e o benefício das coisas, né? Então assim, o risco potencial e benefício potencial. O risco potencial do ácido hialurônico é não funcionar. É não funcionar. Ele é perto de zero. Não é zero, mas ele é perto de zero. O risco é não funcionar. Agora, poxa, eu acho que vale a pena muito. É mais fácil, eu vou inverter, Guzmão, é mais fácil dizer assim, qual a única situação em que eu acho que talvez não valesse a pena fazer. Perfeito, ótimo. E aí, no ambiente de consultório particular que a gente está falando, tá? Se a pessoa chega e fala para mim, doutor, eu juntei um dinheiro
E com esse dinheiro eu tenho que escolher se eu vou pagar essa aplicação ou se eu vou usar essa parte da aplicação para pagar a cirurgia para você. E é uma artrose grau 4, sem nenhuma cartilagem, já limitado. Aí eu falo, não, se você tiver que investir esse dinheiro em uma coisa, aí a gente vai para o que seja o caminho final, porque você vai ter que acabar fazendo uma prótese em algum momento, então não vamos fazer a prótese. A única. Perfeito. Eu também falo bem nesses termos, assim, se financeiramente a aplicação vai te atrapalhar para uma prótese dentro de 2 anos, eu ainda dou o prazo. Aí eu acho melhor tu não fazer e, de repente... Eu queria até abrir eu não faço joelho, mas, enfim, tem até uma possibilidade também que a gente vê resultados interessantes essas artroses mais avançadas, que o paciente às vezes não quer fazer a cirurgia, quer protelar, enfim. Junto com a aplicação, tem os bloqueios, né? Também. Bloqueios neurológicos ali que podem diminuir essa queixa. Esse paciente certamente seria um que, pelo menos na minha mão, ganharia associado. Eu pensei nisso, não faço joelho. E os bloqueios. Mas eu acho que você pensaria nisso aí, né? Com certeza, não. O joelho, então, né? Não, uma coisa legal para se propor. Vamos ver outra aqui, ó. Olha, interessante aqui, Yasser Batista tem 37 anos, 1,80 m, 85 kg. Tem o IFA, impacto femoral bilateral, com lesão de labro, indicação de videotroscopia. Ainda não fiz. Pode ter uma melhora com esse suplemento? Essa é a pergunta dele. Pode, né? Claro. Pode ter uma melhora. Tem uma pergunta aqui do Gustavo Santos. Como eu falei da cúrcuma, eu vou responder. Boa. Ele está perguntando o seguinte: quem tem gastrite pode consumir a cúrcuma? É o seguinte, Gustavo, não só para a cúrcuma, mas para a maioria desses suplementos que nós falamos, desses fitoterápicos, a questão da tolerância gástrica, ela é muito, muito grande, tá? Assim, com raras exceções, né? Por exemplo, que nós falamos a diacireína, né? Para quem não tolera a lactose, ele pode ter um desconforto intestinal. Mas a cúrcuma, para você ter ideia, na Índia, nós falamos, eles tomam a média de 4 gramas por dia, né? 4 gramas é muita coisa, é uma colher de chá praticamente, né? Que equivaleria a isso. A grande questão desses suplementos é que a maioria deles vem encapsulada. Então, algumas vezes o paciente ele relata algum desconforto, não é exatamente por conta do ingrediente, mas por conta da cápsula. E até para isso já existem soluções, né? Então, conversando com o farmacêutico, você pode pegar alguma cápsula que ela não tem, por exemplo, a pectina, que é o mais utilizado, né? Para fazer o encapsulamento. Então, tem outras opções que podem resolver o problema, mas em relação à tolerância gástrica, ela é muito grande, está muito fácil. João, e tem outra coisa que tem umas farmácias hoje em dia fazendo pacientes que têm algum grau de tolerância, até para manter o medicamento, as cápsulas slow release, né, de liberação mais lenta, que diminuem essas sensações do paciente, que tem ajudado muito alguns pacientes que têm alguma intolerância, mesmo que leve. E cápsulas gastroresistentes também, né? Gastroresistentes. Que elas vão abrir só no intestino, né? Isso aí. Tem mecanismos, né? Tem. Eu gostaria de ler uma pergunta para já esclarecer para o pessoal que talvez seja uma das contraindicações do ácido hialurônico de forma absoluta. Vanessa Andrade, boa noite. Minha mãe tem osteomielite crônica, ela sente muita dor. Pode tomar esse ácido? Aí não pode fazer. Então, assim, se o paciente tem qualquer processo infeccioso no corpo, isso aí é a minha conduta, tá? Febre, por qualquer razão. Imagino que vocês compartem desse elemento. Então, assim, se a pessoa tá com febre, dor de garganta, dor de ouvido, gripada, eu não recomendo fazer nenhum procedimento infiltrativo articular, porque a gente não vai saber se aquela febre ali é da virose, do problema que a pessoa tem, ou se é da aplicação, né? Então, assim, osteomielite crônica é uma infecção no osso, tem bactérias no osso, e isso aí é uma contraindicação formal de fazer o ácido hialurônico, porque pode levar essa bactéria que estava no osso para articulação, não sei exatamente aonde que está a infecção que a Vanessa colocou aqui, mas infelizmente, Vanessa, se a tua mãe tem osteomielite, ela tem que curar a osteomielite, tá? Então, assim, osteomielite tem cura, são tratamentos difíceis de fazer. Às vezes a gente tem que, inclusive, tirar um pedaço de osso. Tá? Tem pessoas até uma live sobre isso, né?
A gente até tá programando uma live sobre infecção óssea, né? Óssea e articular. Então, assim, essa é uma contraindicação formal. Então, assim, infelizmente, não perde tempo indo atrás dessa solução, tem que curar a infecção. É a única maneira aí de resolver. Perfeito. Uhum. Perfeito. Essa daqui eu acho que é mais pro Davi. Tem uma artrose a Maria dos Prazeres Gomes da Silva. Tem uma artrose de quadril e joelhos, muita dor no quadril e joelho. Posso fazer o uso deste ácido? Pode fazer, né? Então, assim, como que a gente faz para levar em consideração? Porque, assim, ó, todo paciente pode fazer. Inclusive, assim, ó, eu tenho vários pacientes que eles têm contraindicação cirúrgica. Infartou, tem problema renal, tem diabetes, não pode fazer cirurgia. Não pode. A única alternativa é o ácido hialurônico. E eles vão lá a cada 6 meses, às vezes uma vez por ano, e fazem o ácido hialurônico. Tem pacientes que fizeram uma aplicação, durou 5 anos, que eu até mostrei no início ali, o raio-x dessa paciente. Então, assim, nesse quesito não tem... Agora é o seguinte, a gente tem que analisar o seguinte. Qual o prognóstico? Qual é a chance de ter uma durabilidade curta, média ou longa desse ácido hialurônico? Então, assim, ó, quanto mais artrose a pessoa tem, quanto maior o distúrbio articular que a pessoa tem, existe uma tendência de durar menos tempo. Infelizmente, tá? Então, qual é o ideal? É quando tá com uma artrose grau 2. Aí é o ideal que mais vai funcionar. Então, quer dizer que não pode na 3 e 4? Não, não é isso. É que tem chance de funcionar menos. Eu mostrei para vocês o raio-x, eu vou botar de novo aqui, tá? Porque muitos pacientes já ouviram eu falar essa história. Então, assim, esse raio-x aqui, tá? Que é um raio-x que está encostando um osso no outro. Se vocês forem comparar o lado direito, que está na esquerda da tela, onde está o mouse, esse lado aqui é o normal e esse aqui é o que tem artrose, está encostando um osso no outro. Na ressonância também mostra a presença de cistos, edema ósseo. E essa é uma paciente de 68 anos, fez uma dose de ácido hialurônico e ela teve uma durabilidade de conforto 5 anos. No 5º ano, ela veio à consulta novamente, pediu para fazer mais uma dose de ácido hialurônico, isso aí já tem 3 anos, tá? E ela é bibliotecária e ela trabalha caminhando na biblioteca aí de um lado para o outro durante 8 horas ao dia, tá? Então, assim, o que eu quis mostrar para vocês ali? Essa paciente, ela se tornou assintomática, não foi porque cresceu cartilagem ali. Claramente não surgiu cartilagem por causa do ácido hialurônico. Mas o ácido hialurônico promoveu uma modulação da dor na articulação dela, um estímulo para maior produção de ácido hialurônico, onde ela entrou no envelope funcional da articulação, ou seja, ela não faz crossfit, tá? Ela não faz maratona, ela não corre, porque atividades com mudanças bruscas de direção podem diminuir a durabilidade num quadril que está funcionando bem dentro de determinados limites de movimento. Então, acho que isso tem que levar em consideração também, tá? Então, assim, eu tenho pacientes que fazem ácido hialurônico a cada 6 meses para jogar futebol. Então, assim, ele gosta tanto de futebol que ele faz a cada 6 meses para manter o futebol e fica... Nossa, o cara fica bem, ele joga campeonato de futebol. Tem na faixa aí de 58, 59, ele joga campeonato e ele faz o ácido hialurônico para manter o que ele gosta de fazer. Então, assim, eu vejo muito nosso papel como pessoas que a gente tem que tentar ajudar as pessoas a manter o que elas gostam de fazer dentro de um espectro da realidade. Se não tem como, né? Eu vou dizer assim, olha, se tu quiser tentar jogar, se fosse esse quadril aqui, né? Se tu quer tentar jogar de futebol, tudo bem, mas assim, vai durar menos. Tem que ser o mais realista possível. Tem que ser o mais realista e transparente possível, vai durar menos. Então, acho que é um aspecto interessante aí, que ela pode ser tentado, ácido hialurônico, em qualquer nível de artrose, com a ressalva de que pode funcionar menos em níveis mais avançados. Perfeito. É uma pergunta aqui para o Inácio, do Ednei Soares. Doutor Inácio, faz sentido tomar a UC2 como prevenção de artrose, sendo amador na corrida e ciclista? Mas essa aí eu já li, João. Já leu? Já leu. Ah, já li. Desculpa. Então tem um aqui que é para o Bruno.
Autorresponsa pergunta: o ácido hialurônico ele pode gerar uma analgesia e, portanto, piorar o quadro da síndrome do impacto femoroacetabular e agravar o quadro a longo prazo, Bruno? É uma boa pergunta, hein? Pergunta interessante. Boa pergunta. Esse muito aí boa. É o paciente especialista do dia. Paciente especialista do dia. Aí, ó. De certa forma, tu vai se sentir mais à vontade e aqueles exercícios ou movimentos que você não estava fazendo pela dor, você vai começar a tritar mais a sua articulação e machucar mais a tua cartilagem, enfim. Né? Isso aí tem total sentido. A grande questão é que o tratamento do impacto femoroacetabular ele tem vamos dizer, duas linhas que a gente tem que entender. Não adianta só tratar a biologia, tem que tratar a mecânica. Então, a partir do momento que eu crio no paciente uma melhora, se eu partir para fazer somente a preservação, eu tenho que orientar esse paciente de algumas coisas que ele deve evitar e fazer um trabalho biomecânico, fisioterápico assistido nesse caso, para tentar justamente na parte da pelve dele, dos movimentos, evitar esse atrito, porque a gente sabe o quanto isso é danoso para a cartilagem, né? Mas a tua pergunta é totalmente pertinente, porque se não for feito o procedimento e não for muito bem orientado o pós-procedimento, a coisa pode evoluir de forma não satisfatória. Eu entraria com dois aspectos aqui dentro da pergunta dele, tá? Porque assim, ó, eu acho que nessa situação, acho que vale a pena levar em consideração qual é o grau do impacto femoroacetabular. Tipo assim, ó, é um CAMI muito grande, é um pincer muito grande, e ele fala ali, se pode agravar no longo prazo. Mas tem que levar em consideração que a gente não vai abandonar o paciente, não vai fazer injeção e nunca mais ver o paciente. Tu vai acompanhar ele, se ele estiver aumentando os sintomas, ou num exame de imagem dali a 1 ano, se tiver... cistos. A gente tem que levar em consideração a idade, que não tá ali na pergunta, né? Então, eu vou botar um cenário. Paciente de 30 anos. CAMI pequeno, muito ativo, tá? Poxa, tá nessa quarentena agora, não dá para fazer cirurgia agora. Eu acho que vale a pena fazer o ácido hialurônico. Sim, mano. Situação totalmente especial para isso. Agora, é claro que se ele continuar jogando futebol, eu tô usando esse exemplo porque é muito comum, potencialmente pode ser que o efeito do ácido hialurônico dure menos e pode ser que o efeito mecânico continue fazendo dano na cartilagem dele com menos percepção sintomática. Então, por isso, eu gosto de usar o termo quadril em risco potencial, que eu classificaria esse quadril quando ele se tornar assintomático, é um quadril em risco potencial, que ele merece ser revisitado dentro de um prazo, se continuar assintomático, de 1 ano, na minha opinião. Faz uma imagem, um exame sem radiação, a ressonância, vê como é que ele está 1 ano. Se ele estiver bem, a gente segue acompanhando. Porque não é só porque ele está assintomático, não quer dizer que a cartilagem pode não estar sofrendo ali dentro, né? Pode estar sofrendo ali dentro. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso aí. É o que você falou. O paciente não é fazer um procedimento e acabou. E tchau. Não. Tem um pós-procedimento visco-biológico que tem que ser levado em consideração. Beleza, isso aí. Eu falo para os pacientes que tempo é cartilagem, né? Igual o cardiologista fala que tempo é miocárdio, né? Eu falo tempo é cartilagem. Nesses casos, por exemplo, se é um paciente que ele tem um CAMI mais extenso, e a gente sabe que o CAMI ele é o mais danoso, né? Mais, é o que mais vai levar ao processo da artrose em si, eu acho que tem que tratar o fator mecânico. Agora, eu já tive situações, por exemplo, de paciente que ele teria algum compromisso iminente. Eu vou casar agora, e aí, não tem como operar. O que eu vou fazer? Então, vamos fazer uma medida que vai te dar um conforto, e aí depois primeiro pergunta o que ele quer, né, João? Exatamente. Se ele quer casar mesmo, que ele quer usar a cirurgia para adiar o casamento. então opera, né? Dependendo. Boa. Mas eu acho que seria isso. Isso é muito frequente, essa situação que você colocou, João, com esportista, né? É muito frequente. O cara sabe que tem que operar, mas ele tem uma prova que já está paga, uma viagem lá fora, uma maratona, não sei o quê. Ele já sabe que não é, mas é só para aguentar correr. Então, ele por isso que a relação médico-paciente, ouvir o paciente, o que ele almeja com aquilo ali, enfim. Acho que é super importante, né? A gente quer individualizar o tratamento, não é um tratamento de massa. A gente quer tratar a pessoa como um indivíduo
que tem seus aspectos sociais, econômicos, familiares e seus desejos, e não tratar um filme. Não é o filme de raio-x, não é o filme da ressonância que a gente quer tratar, né? A gente quer tratar a pessoa, né? Muito perfeito, bom. É isso aí. Acho que finalizou de forma... Olha, pessoal, essa live foi a live de maior sucesso aqui, porque manteve ali 80, 70, 80, com pico em 100 pessoas, tá? Então, talvez mereça, quando nós estabelecermos o protocolo Meu Quadril... Tá tudo anotado aqui, hein? Tá, vamos ver o número de elementos, olha que legal que a gente poderia fazer. Eu acho que a gente tem que fazer um favor pro pessoal, fazer o seguinte, a gente vai fazer o protocolo Meu Quadril de suplementos. Vamos orçar em várias farmácias e vamos dar faixa de preço. A gente pode fazer obviamente a gente não vai falar nome de nenhuma farmácia, porque isso aí é antiético, a gente não pode quebrar essa linha da ética, mas a gente vai falar, olha, o combo total deu de tanto a tanto mais ou menos. Nessa faixa. Né? Muito legal. Eu acho que seria interessante até o pessoal ver assim, pô, se eu tomar tudo, quanto que eu vou gastar? Se tomar tudo, já pode até criar planos, né? Nós listamos 11 itens. Isso, poderia ser fazer três planos. Gostei da sugestão do Bruno. 3 sugestões de fórmulas aí. Ficaria bem legal. Vamos fazer isso sim. O pessoal vai gostar. Ótimo. Ó, a Arlete Silva tá falando assim, amei. Isso aí. Isso aí, vô. Acho que todo mundo vai gostar, com certeza. A gente coloca até eu tô gostando aqui, né? Acho que todos nós vamos... A gente podia, inclusive, fazer o seguinte. Olha só o que a gente poderia fazer. A gente poderia, durante um período de 6 meses, seguir mais ou menos o protocolo. Claro que a gente pode subdividir, né? Artrite inflamatória, tem componente inflamatório, a gente vai para essa linha. Tem componente mecânico, a gente vai para essa linha, né? A gente podia fazer essa subdivisão. Vamos fazer um protocolo em cima disso. Tem alguma comorbidade, né? Sim. Ótimo. Perfeito. Ótimo. Excelente. Mais uma parte do grupo Meu Quadril aí. Maravilha, pessoal. Vamos se despedir? Vamos lá, então. Vamos lá. Quase 2 horas de live, né? Hoje bateu o recorde de tempo também, né? Recorde de tempo. Aqui, ó, para vocês verem que a nossa audiência, tá? Ela tá interessada na qualidade do conteúdo. Se tem uma qualidade de conteúdo que seja importante para a vida delas, elas não se importam de que o conteúdo seja mais longo, até porque a gente quer aprofundar o conhecimento e não deixar um conhecimento raso. Ah, toma isso ou isso ou isso. A gente quer mostrar que tem pós e contras. A gente tem que mostrar que não é uma conduta estabelecida na literatura. A gente está tateando esses suplementos e a gente quer, acima de tudo, que vocês corram menos risco para deixarem de utilizar drogas muito arriscadas como analgésicos e anti-inflamatórios para usar suplementos, tentar pelo menos usar suplementos que tenham um risco menor. Tá? Existe uma ciência por trás da nossa prescrição, né? Isso aí. Não é feito de forma aleatória. Então, pessoal, vamos aí à despedida, começando pelo Inácio Ventura. Onde é que o pessoal, Inácio, que gostou tanto de ti e que quer saber aonde que tu está, onde é que eles te acham na internet? Fácil achar na internet, tanto canal do YouTube, site e redes sociais, Instagram e Facebook, Dr. Inácio Ventura, me acha fácil. E para consultas, estou aqui em Brasília atendendo por teleconsulta, por teleatendimento, chamada de vídeo. E quando acabar essa pandemia aí, em São Paulo também, o consultório começando no 2º semestre, provavelmente. Maravilha. João Lopo, Johannes. João Lopo. Aonde que o pessoal te acha aí? João Lopo, Belo Horizonte, Minas Gerais. Para me encontrar é bem fácil. É só digitar joãolopo.com, é o nome do site. Lá tem todas as coordenadas, tudo certinho. Já está atendendo por teleconsulta, João? Não, ainda não. Tá, por quê? Eu acho que eu sou sistemático demais. O João, tu não pode privar o pessoal que está em casa sem poder sair do teu conhecimento, especialmente o pessoal que está aí perto. Tem que ajudar a galera aí. Vou fazer isso. Vou te impulsionar a isso. Tá. Bruno Rabelo. Bom, Rio de Janeiro, pode me encontrar nas redes sociais, Dr. Bruno Rabelo, também no YouTube, meu site Bruno Rabelo, e a partir de amanhã vamos lançar a plataforma de telemedicina também para atendimentos via vídeo. Vai estar tudo nas redes sociais, a gente vai fazer mais, o Gusmão já está fazendo, o Inácio, acho que é super legal, e o João vai começar também. E em São Paulo, depois da pandemia, na Biopen, junto com o Gusmão e, se Deus quiser, logo com o Inácio.
Beleza. Bom, eu sou o Davi Guzmão, vocês me encontram também jogando aí no Google daviguzmão.com é o site, mas botou Davi Guzmão em algum lugar, eu vou aparecer, né? E eu acho que vale a pena a gente fazer uma live também contando a experiência da telemedicina, que eu estou tendo um retorno muito positivo, tá? Muito positivo. Os pacientes estão gostando demais dessa experiência. Inclusive, eu tive um atendimento por telemedicina do paciente de Porto Alegre, assim, alguns bairros de distância. Ele mandou o motoboy entregar os exames, o motoboy ficou esperando durante a consulta, fizemos a consulta, o motoboy levou de volta o exame. Na semana seguinte, ele veio aplicar o ácido hialurônico no joelho e já perguntando amanhã, posso jogar tênis? Então, assim, poxa, encurta, né, pessoal? Encurta toda a parte burocrática aí. Eu acho que essa pandemia veio nos mostrar a necessidade de quebra de barreiras, quebra de distância. E pode ter uma facilitação muito grande na nossa área, onde a gente usa bastante exames de imagem, né? E a gente se valer da transmissão desses exames de imagem de alta qualidade para ajudar o paciente a tomar decisões, às vezes até para o paciente saber, olha, vale a pena eu pegar o avião e ir até lá fazer um tratamento, vale a pena. O doutor vai conseguir me tratar, essa é a linha que ele tem potencial de me ajudar ou não. Então é como se fosse uma pré-avaliação em algumas situações até, né? Eu tô achando muito interessante, tô tendo um feedback muito positivo, estimulo muito que vocês comecem a fazer isso. Vocês não podem privar os pacientes de terem acesso a vocês de qualquer lugar do planeta Terra. Essa é a minha mensagem. Perfeito. Me convenceu, Davizinho. Tá? Tô com a situação muito semelhante amanhã, Guzmão. O paciente vai vir amanhã, diz que o motoboy vai levar os exames para ela, a gente vai consultar por teleconsulta aqui de Brasília também. Olha aí. É perfeito. Imagina, a praticidade é tamanha que no vídeo que eu vou estar subindo amanhã no meu canal, no final eu falei lá, a pessoa hoje numa cidade grande leva por baixo. Nossa consulta dura 1 hora. A pessoa entrar no carro dela, sair, ir consultar com a gente, voltar. Ela gastou aí 3 horas. Imagina do que é da mesa da sua casa. Em 3 horas você faz consulta com 3 membros do meu quadril aqui na sequência, assim, ó. Você vai ter 3 opiniões. Não, e será que a gente não tinha que lançar aí a Junta Médica Meu Quadril? Eu acho que é uma coisa bem viável. Diga pro Teu caso analisado por 4 especialistas, uma discussão em tempo real do seu caso sem identificar o paciente, por exemplo. Sim. Podia discutir o caso do paciente, ou na frente do paciente, o paciente nos assistindo e nós 4 discutindo aspectos aí do caso. Bom, pode ser uma coisa interessante, né? Não sei. Muito legal, muito legal. O pessoal pode até falar aí nos comentários aí o que eles acham dessa ideia. E acha interessante isso aí, legal. 4 opiniões em uma, né? Podíamos lançar isso aí. Achei bem interessante. Beleza, mesmo. Pode ser interessante. A gente tem que descobrir se pode isso, né? Eu acho uma junta médica. É uma junta médica com tela e interconsulta, né? Provavelmente possa. Maravilha, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. A todos vocês que nos assistiram, agradecemos demais a interação que a gente tem com vocês. A gente vai ficar de olho nas perguntas para usar essas perguntas que vocês estão colocando para os temas das próximas lives. Então, por favor, chova comentários, dispara esse vídeo, manda lá pro pessoal do grupo, da família. Olha aqui, ó, vocês estão vendo, é isso que eu tô falando, o suplemento que eu falei, que me deram para usar. Joga lá no grupo pro pessoal entender do que a gente tá falando. Certo, pessoal? Muito obrigado aí a todos. Vamos procurar o botão de encerrar a transmissão. Uma boa noite. Beijo. Com Deus a todos aí. Beijo para todos. Boa noite. Até a próxima.